Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao canal do Professor Márcio Canhelo. Hoje apresento o quarto episódio do Bate-Papo Antropológico, podcast produzido pelo Programa de Popularização das Ciências Sociais em Plataformas Digitais, PSIS, em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da UFCG, através do PROBEX, Unidade Acadêmica de Ciências Sociais do Centro de Humanidades, PET Antropologia e Lab Libras. Eu sou Márcio Canhelo, professor titular de Antropologia da UFCG. Sou graduado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, com habilitação em Antropologia. Tenho mestrado em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Antes de dar início ao nosso bate-papo, peço, por gentileza, que você deixe logo o seu like, inscreva-se no canal, acione as notificações e compartilhe esse vídeo. Seja membro do clube do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos. Deixe seu comentário que teremos a maior satisfação em responder. E lembre-se, toda semana tem conteúdo novo no canal do Professor Márcio Canhelo. Inscreva-se e clica no sininho. Segue a gente no nosso perfil do Instagram, @popsis_. Galera, solta a vinheta. Hoje temos a honra e a satisfação de receber o meu querido amigo Arthur Pessoa. Músico, compositor e fundador da icônica banda Cabroeira, Arthur Pessoa foi estudante do curso de Ciências Sociais da UFPB Campus 2, atual UFCG, ambiente de idealização da banda. Ele foi curador musical do Encontro da Nova Consciência, Festival de Inverno de Campina Grande e gerente de música da Fundação Espaço Cultural da Paraíba. Foi também produtor dos projetos Brasil More Than Samba, Music from Paraíba e Conexiones Alterlatinas, bem como apresentador dos programas Espaço Cultural e Conexões na histórica Rádio Tabajara de João Pessoa. A Cabroeira, banda da qual sou fã incondicional, eu e muita gente, completa 27 anos de estrada, tocando para públicos diversos, com passagens importantes por festivais no Brasil e mais de 70 apresentações pelas Américas, Europa e África. Formada em 1998, a banda tem uma vibe antropológica, pois reúne músicos com diversas influências que vão desde o cancioneiro popular da Paraíba, através do coco, repente, forró, embolada e ciranda, até o rock, reggae, dub, afrobeat e world music. Ou seja, penso que a Cabroeira tem uma vibe antropológica porque a banda cultiva a diversidade cultural numa fusão que expressa, sobretudo, a universalidade da expressão artística humana. O grupo já realizou diversas turnês no Brasil e no exterior, gravou 6 álbuns e teve músicas incluídas em diversas coletâneas nacionais e internacionais, além de ter canções sincronizadas em filmes e documentários no Brasil, Estados Unidos e Europa. Em 2023, a Cabroeira realizou mais uma turnê internacional que incluiu o importante Paleo Festival na Suíça. Agora, em 2025, a Cabroeira estará na trilha sonora da novela da Globo Guerreiros do Sol, além de participar do programa Trindade Nordestina no SBT, ao mesmo tempo que relança em vinil seu quarto álbum, Visagem, um dos mais inventivos da música alternativa brasileira dos anos 2000, que a revista Rolling Stone Brasil classificou como o melhor da carreira da Cabroeira até o momento de seu lançamento há 15 anos atrás. No bate-papo de hoje temos ainda um convidado muito especial. Ele é Didier Júnior. Didier é historiador, pesquisador musical e doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde desenvolve a sua tese sobre a banda Cabroeira.
Graduado pela UFCG, Campus Cajazeiras, e mestre pela UFRN, Campus Natal, é autor do livro Canções e Tensões Apocalípticas, Banda Conspiração Apocalipse e a Eclosão do Rock em Cajazeiras, Paraíba, 1989 e 2005. Ele também é diretor do curta-metragem documental Filhos do Caos. Com sua dissertação de mestrado sobre a banda paraibana Tocaia da Paraíba, foi finalista do segundo concurso de tese e dissertações da International Association for the Study of Popular Music Latin American e a SPM-AL. Acompanhe essa conversa inspiradora que conecta as ciências sociais e a música numa verdadeira jam session antropológica. Arthur, Didier, muito obrigado por atenderem ao nosso convite. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do professor Marcos Caniello e também ao nosso programa de extensão, o PopSys. Deixo já essa abertura aí para vocês um pouco fazerem aí as suas considerações iniciais para a gente passar então para o nosso diálogo. Então, em primeiro lugar, meu agradecimento pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui com você conversando sobre a história da banda, a minha história, e uma história que se encontra com a sua história, com a antropologia e com as ciências humanas. E sempre bom voltar para casa, né? Campina Grande, e estar com o Didier aqui também, que está fazendo essa pesquisa sobre essa história toda da banda. E também as pessoas que estão ligadas no canal aí, acompanhando esse bate-papo. Acho que é importante a gente discutir questões que vão além do entretenimento, né? E estão nessa área da cultura, e acompanhar os vídeos que estão aqui no canal e o trabalho que você está fazendo, que é fundamental de ampliar esse debate, essa discussão entre a academia, a extensão, e entre o underground e o acadêmico, né? Vamos lá. Obrigadão, Arthur. Para mim é uma grande honra estar aqui dividindo a bancada com o Arthur. Eu que nasci em 98 e a banda nasceu em 98, então a banda tem a minha idade. Então Dois jovens, uma banda ainda, né? Embora experiente e extremamente bem sucedida, mas ainda jovem, porque a gente é jovem até os 30, né? Isso. Depois dos 30 já deixa de ser. Jovem, leva esse tempo. É verdade. A Cabroeira, então, está atingindo a maturidade. Então é um grande prazer assim, estar aqui para falar sobre a Cabroeira, né? Venho fazendo essa pesquisa de doutorado, que é uma pesquisa que diz muito sobre a banda e diz muito também sobre mim, que sou paraibano. Tenho essa trajetória de pesquisar música. Comecei pesquisando música em Cajazeiras, mas agora estou pesquisando a Cabroeira, uma banda de Campina Grande, mas que ainda assim é do interior, que traz o rock como linguagem, trazendo a nossa música nordestina também. Então é uma grande honra estar aqui. Acho que o papo vai render bastante. Se Deus quiser, a Cabroeira é do interior e do mundo. Bom, antes da gente ir para as questões, eu preciso fazer um cumprimento muito especial a uma pessoa que eu estimo muito, que é seu pai, Walter José de Oliveira da Veiga Pessoa, que foi professor aqui do antigo Campus 2, aqui da UFCG, no meu departamento de Sociologia e Antropologia, inclusive foi chefe de departamento. Eu cheguei aqui, Arthur, muito jovem, né? Fiz meu concurso para professor em 85, cheguei em 86 e fui extremamente bem recebido por todos, né? Era lá o Lanfranc. Todo mundo me recebeu de uma maneira muito efusiva e muito carinhosa, mas seu pai sempre foi muito atencioso comigo. Walter foi muito atencioso comigo, um homem refinado, um intelectual que eu respeito muito, né? Tivemos aí uma interação muito bacana aqui no departamento. Então, Walter, eu sei que você está aqui nos assistindo, nos ouvindo. Então, meu irmão, um abraço muito carinhoso, muito apertado para você. E, claro, nem preciso te dizer que seu filho é de ouro, né? Mas, Arthur, bom, vamos começar o nosso diálogo aqui. Eu queria um pouco que você falasse, né? Você nasceu em que ano, Arthur? Você... 76. 76, né? Então, quando eu cheguei aqui, você tinha 10 anos. Isso. E eu queria que você falasse um pouco para a gente da sua infância e da sua juventude aqui na cidade e como que a sua vivência como criança e como jovem influenciou tanto na escolha do curso de Ciências Sociais, como também, né, nessa escolha aí para a sua carreira musical. Então, como você falou, o professor Walter, né, ele veio para cá no final da década de 60, ali ainda era a escola politécnica, né? E ele é de Olinda e minha mãe também.
assim como você adotou Campina Grande, veio assim como tanta gente que veio para cá de outros lugares, né? E passaram uma vida toda aqui. E ele era da área de ciências sociais, de humanas, e eu estava aqui antes de você, porque com 9 anos, 8 anos eu já vinha aqui na Rua das Placas, andava aqui. E o meu pai, além de sociólogo, ele é um pesquisador, né? Ele é um músico e ele é um teatrólogo, né? Um ator, teatrólogo, bem lembrado. Fez muitas peças lá na época do cinema, do teatro de Lourdes Ramalho, fez Morte Vida Severina aqui, foi diretor do Teatro Municipal. Então tem uma história com essa cultura de Pernambuco, claro, né? Porque toda a família lá, carnavais, a gente ia muito para o interior, para Bezerros, capital dos Papangus. E claro que tudo isso aí é bagagem para mim, mas o fato de ser de Campina Grande e ter a família em Pernambuco, para mim é ótimo, porque eu bebo nas duas fontes, sempre bebi nessas duas fontes. Perfeito. E em casa, pai tem essa vivência de humanas, mais da música popular brasileira, né? MPB e tal. E eu com os irmãos mais velhos, com a cultura do rock e tal. Então tava faltando o quê? Grande, né? Então, assim, foi aí que depois, na universidade, eu fui procurar pesquisar. Eu digo assim, para quem é de outro lugar, para dizer, a Cabroeira nasceu num ambiente de sanfona, de forró, não, o universo aqui é o Parque do Povo, o São João, que eu cresci com essa festa e tal. Mas eu descobri tudo isso, me aprofundei na universidade, na academia, né? Onde eu fui atrás da obra de Jazz, de Luiz Gonzaga, e a cultura popular, o universo do domínio público, e mais essa imersão de etnomusicologia, de etnologia, de antropologia, da religião, da espiritualidade, da questão indígena, da questão da contribuição afro, né, para a cultura brasileira e para a cultura da Paraíba também. Então, assim, foi na pesquisa e numa literatura também que perpassa esse universo. Então, o fato de ser filho de Walter Pessoa, que já recebi dele tanta questão da música, porque ele é percussionista e tinha roda de samba aqui na universidade, teatro também, e, claro, esse pensamento crítico, esse pensamento de querer entender um pouco mais sobre o Brasil, sobre o que a gente é ou acha que é, né? Então, seu pai foi uma influência na escolha do curso para você? Foi. Eu queria fazer, eu acho que filosofia e... Eu não lembro agora, mas acho que eu entrei para ciências sociais, a nota. Eu fiz para direito também, você vê como é. Minha mãe já era do direito e meu pai das ciências sociais. E acho que era a segunda opção, ciências sociais. Olha. Eu também cresci com essa coisa da minha mãe, acompanhando ela e tal. Então, ainda bem que eu não passei para direito e passei para ciências sociais, entendeu? Porque é muito melhor, assim. Eu acho que teria largado o direito e teria voltado para as ciências sociais. E mais ainda para antropologia, porque não tem o curso de antropologia, mas como a gente sabe, tem o PET de antropologia, né? Então, sim, quando eu entrei, logo no primeiro semestre, eu fiz a seleção da bolsa e passei a fazer parte do Programa Especial de Treinamento da CAPES, que é o PET de Antropologia, que é o PET mais antigo do Brasil. Isso, de antropologia. Que foi criado por mim, né? Não sei se você sabe. Acho que você conhece um pouco, né? Conheço um pouco. Em 87, eu e Salete Cavalcante, que aliás esteve aqui conosco num podcast também aqui do Bate-Papo, bem legal, vocês podem acessar aí no canal. Mas, enfim, o que aconteceu? 87, eu cheguei aqui em 86, passando ali pelo hall das placas, tinha aqueles flanelógrafos, né? Que é ali o quadro de avisos, e eu vejo um edital, ainda na era do mimeógrafo, né? O edital mimeografado, especial de treinamento, PET Antropologia, e o edital aberto, na CAPES. Falei, pô, que bacana, né? Até porque eu, muito jovem, ainda não tinha uma carreira de pesquisador, eu adorava teoria, né? Sempre gostei muito da teoria antropológica. E naquela época a ideia era essa, era um programa de desenvolvimento da teoria. Mas não tinha doutorado, fui professor auxiliar aqui, né? Eu concluí o curso e fiz o concurso. Aí eu fui atrás de Salete. Salete, olha aqui que edital bacana, vamos fazer um projeto. Ela falou, vamos, você faz. Você é o primeiro tutor, e nós assinamos juntos, claro. O primeiro tutor. Aí eu fiz, lógico, né? Uma base, ela trabalhou também no projeto, eu fui o primeiro tutor. Só que em 89 eu saio para fazer o mestrado no Museu Nacional. Né? E aí, eu não me lembro, assim, aí ficou Salete.
Depois Salete saiu, Bebete ficou uma época, Mércia outra época. E quando você estava aqui, você ainda pegou Mércia. Vanderlan. Depois do Mércia. Vanderlan, que está até hoje aí à frente Regiane. do nosso glorioso PET. Já pegando esse gancho, é o seguinte, a Cabroeira mandou chamar os cabra da peste para se juntar quando você estava na UFCG, né? Me fala um pouco sobre a sua vivência aqui naquele período que você fez o seu curso aqui na UFCG e em que medida, né, essa vivência influenciou né, na questão da formação da banda. Influenciou totalmente e num determinado momento eu fiz a opção pela música. As duas coisas estavam em paralelo. Tanto que a minha primeira bolsa do PET, que é para você comprar livros e melhorar a bibliografia, eu investi no equipamento de som, que eram 2 bolsas, né? Que você recebe aqui para eu comprei o primeiro equipamento de som e o primeiro projeto que eu montei aqui na universidade chamava-se Antropological Blues, que é um termo do Da Mata, do Roberto Da Mata, que é essa coisa de que você é o antropólogo, o pesquisador vai estudar um lugar, ele tem que ir lá, né? Ele tem que ir na praxis mesmo, viver aquilo ali. E durante aquela prática, vez ou outra, dá o blues. O blues, sentimento, né? Porque o que o Mata disse, você está na liminaridade, né? O pesquisador de campo, não está isento. Não, e você não está nem na sua cultura, você não está na sua cultura. Você é o estrangeiro, né? E você não está totalmente imerso na outra. O Malinowski dizia a questão da observação participante, tudo isso. Mas é sempre uma liminaridade. Né? Como o lugar de fala que é do outro que você está pesquisando. Exatamente. Nunca vai ser seu, né? E ainda, né, com a tarefa, né, de pesquisar, de ver o mundo pelo olhar do outro, que é o desafio da antropologia, um desafio existencial fundamental, né? E é isso. Agora conta pra gente, como é que foi esse projeto Anthropological Blues? Então, é a gênese do Cabroeira. Porque do Anthropological Blues tinha eu, Orlando, que fazia filosofia na época, foi o primeiro baixista do Cabroeira. O Fred, que também foi do violão e da primeira formação da Cabroeira. E o Paulinho, que fez parte do PET, o Paulo, que é do Piauí. Acho que foi da primeira turma. Acho que foi Paulo, um alto. Paulo, um baixinho, louro, de São Raimundo Nonato, que tocava violão e fazia umas músicas. Então, não foi da primeira turma, porque na primeira turma então pode ter sido depois. Deve ter sido depois. Da turma de Vanderlan. Da turma de Vanderlan, certo. Quando eu estava no museu, Então, quando eu entrei no curso, aí foi para tocar na mesma época com ele, porque ele tinha um trabalho e a gente era para montar um show para ir tocar com ele lá em São Raimundo Nonato, que é a cidade dele, lá no Piauí. E aí nós fomos e quando a gente voltou, eu, Fred e Orlando, a gente fez esse projeto chamado Anthropological Blues. E já eram um pouco de versões de músicas. Bacana. E tal, não era autoral e tal. E depois desse nasceu, aí sim, o que startou o Cabroeira, que foi um outro projeto, quando acabou o Anthropological Blues, chamava Tato, que era música experimental. E tinha um interesse pela música do universo do Naná Vasconcelos, do Hermeto Pascoal, do Tom Zé, do Akiti, de pegar coisas e fazer som. Foi daí que nasceu a história da caneta, no violão e outras coisas do Cabroeira experimentais. Desse projeto surgiu o Cabroeira dentro do CA de Ciências Sociais. Eu era do CA, não sei se chamava presidente, alguma coisa. Depois eu vivia a academia, né? Morava aqui perto, vinha muito cedo e ficava o dia todo. Já vinha antes, por causa do meu pai, como eu te falei antes, criança eu já andava aqui, né, pela universidade. O Anthropological Blues foi pouquinho que eu passei para o curso. E com o PET de Antropologia, aí sim, se uniu a um trabalho musical, sonoro, que eu estava querendo, a gente estava buscando uma originalidade, fazer um trabalho autoral, com esse meu mergulho na antropologia, numa literatura da antropologia, no Eric Hobsbawm, do Reinventando as Tradições, e tudo aquilo do Jaime, as questões das religiões, né, as formas elementares da vida religiosa, a escola de Frankfurt, tudo aquilo ali, Adorno, Horkheimer, Marcuse, entender essa indústria cultural, aquela coisa, né, de tá fazendo uma coisa, mas tá também entendendo que existe uma cultura de massa, existe mas existe a semiótica, a semiologia, tudo aquilo me interessou muito naquele momento. E foi dali que eu fui, claro, que esse universo do meu pai, Morte e Vida Severino, que ele fez, o João Cabral de Melo Neto, eu cresci um tempo ali ouvindo aquele texto e aquela literatura todo dia. Depois, aí, Ariano Suassuna, Pedra do Reino, o Josué de Castro, né, o Geografia da Fome, Homens e Caranguejos, tudo aquilo ali estava me interessando naquela hora. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, o Darcy Ribeiro, o Casa Grande Senzala, o Gilberto Freire, tudo esse mundo estava
se apresentando para mim, que até aquele momento estava nas prateleiras da biblioteca do meu pai. Sim. Né? Eu estava mais ouvindo Pink Floyd dos meus irmãos, vinis, e mais interessado na música, nos discos, nos vinis dele, em Tom Zé e no lado B ou C da música popular brasileira, que o pai sempre teve um olhar, um interesse. Mas a literatura que caiu assim como entender a questão da modernidade da tradição, né? Continuidade e mudança, essa reinvenção, aí antropofagia, Semana de 22, manifesto da Semana de Arte Moderna, o manifesto antropofágico, as missões, né? O turista aprendiz do Mário de Andrade, todo essa Brasil profundo, né? O Brasil interior do interior, né? Quer dizer, que é da onde nasce realmente tudo que se construiu dessa música e dessa cultura de massa a partir dos anos 50, 60, mais, aí cresceu cada vez mais, né? Mas na origem, vamos dizer, a música indígena, essa música que tem esse caráter mais de transmissão, de uma coisa que tem lá uma ligação com a África, que tem uma ligação com os índios, né? No sentido antropológico da palavra. O roots, né? Nosso, isso, quer dizer, perfeito. o roots não é o forró é moderno, o roots é as bandas cabaçais, né? É o coco, e daí que vem depois, assim como o samba vem antes, tanta coisa, né? O forró já é urbano, né? Já nasce do... Forró Luiz Gonzaga é década de 50, é moderno, né? Sanfona, e até o triângulo que veio do cavaco chinês, que é chinês, né? Mas assim, os repentistas, essa coisa Mouras, essa origem dos trovadores, aí Leandro Gomes de Barro, né? Como cara percussor do cordel no Nordeste, mais da Paraíba. Gomes de Pisa. Zé Limeira, né? O poeta do absurdo, né? E tudo isso aí, todo é um caldo, né? Bacana demais. Não, e até interessante, Arthur, ressaltar uma coisa aqui, você leu muito, né? Quando você estava na universidade. Sim. E a gente, né, hoje a gente está numa fase do desenvolvimento da humanidade muito contraditória, sob o meu ponto de vista, né? Você tem aí o avanço das tecnologias, né, o acesso cada vez maior, não é, a dados e materiais virtuais, digamos assim, redes sociais e tudo, e as pessoas muito ligadas nesse universo, né, através do cristal líquido. Sim, tá certo? Sim. Então existe uma dificuldade das pessoas, e como tem muitos estudantes que nos ouvem aqui, mostrar a importância da leitura, né, Arthur? Você citou aqui uma série de textos e de livros e tal, que foram fundamentais, não é, para cultivar a sua inventividade. Lógico, né? A inventividade é sua, como, né, você é um gênio, para mim, é um gênio da música, você se equipara aí aos grandes nomes da música paraibana, a gente citou aqui Jackson do Pandeiro, para mim você está naquele mesmo patamar, né, em termos de criatividade, inventividade e tal. E um curso universitário que a gente, né, você não terminou, mas não importa, né, porque ele te formou, né, então um pouco chamar a atenção sobre a importância, né, de você ter um percurso de leitura, né, para que você possa cultivar, né, o seu potencial de uma maneira até erudita. A erudição é fundamental, né? E eu acho Cabroeira uma banda erudita, viu? Sim. Didier está fazendo a tese aí, eu acho uma banda extremamente erudita. Bom, então eu tinha uma pergunta aqui, mas você já respondeu, né? Que eu pensando, eu sempre considerei a Cabroeira como uma vibe antropológica. Totalmente. E o mito de origem dela é o antropológico, é o blues. Muito bacana, legal. Fico feliz. Uma coisa interessante sobre a origem da Cabroeira, que a primeira apresentação da Cabroeira foi aqui nesse espaço onde a gente está ocupando, né, Arthur? E eu queria até perguntar para você... Foi no espaço acadêmico, não aqui na UFCG hoje, que na época era UFPB, mas foi na Universidade de Jornalismo, Comunicação Social ali. Sim. No São José. E aí, conta um pouco pra gente como é que foi esse momento. Conta pra gente aquela... Porque assim, a Cabroeira é uma banda muito inventiva, mas também é uma banda muito irreverente, né? Conta pra gente como é que foi aquele momento lá. Que isso, Arthur, não é nada irreverente. Tem um lance do nome aí que tá ligado com isso que a gente tá falando, né? O Cabroeira, ele é um coletivo de cabras, né? A malta de mulatos, essa analogia do homem e do animal que se tem aqui, que depois ficou mais conhecida porque se passou a chamar os cangaceiros, o bando de Lampião dos cabras e tal. Sim. Mas nada mais é do que o homem, o ser humano, né? O cabra. E é um sentido de coletivo, Cabroeira. É um bando de cabras, né? É um grande nome. É um coletivo. Então já traz essa coisa
do simbolismo que a cabra representa para o nordestino, por ser o animal mais resistente, aquele que aguenta todas as intempéries, come o que tiver, e é a última fonte de subsistência de muita gente sertaneja. Então, a cabra ela tem uma força e um simbolismo de ser resistente. Então, isso também vale para ser resistente nesse universo de música, de cultura, de ideias, né, e de pensamento e de contestação e tudo isso. E essa época da literatura, que esse mergulho que eu dei, porque né, tinha que ler também, porque eu estava no pé de antropologia. Se eu não lesse, não, aí eu perdia a minha bolsa, não comprava meu equipamento de som, né? Mas aí você falou do digital. A gente, nossa geração, eu posso dizer já assim, quando queria um acesso, tinha que ir aqui numa biblioteca física, ou um professor, ou um parente que teria um livro. Hoje você tem acesso a toda a literatura do mundo, das maiores universidades do mundo, num celular. Perfeito. Então é muito mais não onde ela está, mas aonde você precisa ir buscar, tem tudo, né? E uma puxa a outra e tal. Isso. Tem esse excesso também, mas eu acho que para quem se interessa tem filtro, e se quer aprender comprando o livro ou xerocando do professor, tirando a estante do pai, com o celular hoje não precisa nem teclar, é só falar. Invenção das Tradições, Eric Hobsbawm, Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheim, tem tudo, né? Perfeitamente. E tem áudios, né? Você não precisa nem ler também, você pode... E você é um cara da fusão, né? Você traz aí as duas coisas. É isso, você tem uma disponibilidade imensa, mas tem que ler, né, doutor? Para a nova geração, mais fácil para a nova geração. Eu mesmo tenho dificuldade de ler em celular, assim, eu boto um vídeo e tal, mas eu gosto do livro e tal. Eu também, uma coisa física. Não precisa carregar, né? Se cair a bateria, você vai estar com ele ali, lendo de boa, exatamente, né? E agora, depois você vai falar, ele vai responder a tua questão sobre a primeira apresentação da Cabroeira. Mas antes, essa questão, né, o fim das mídias físicas, é contraditório também, porque você não é mais o dono de um fonograma. Você não compra lá você paga para alguém, você aluga. Né? Então você tem que pagar todo mês para o Deezer ou para o Spotify. Ele nem existe, porque ele é uma uma etéreo, é uma nuvem, né? Que é legal, é super interessante e tal. Mas é isso, é a coisa do capitalismo, é uma nova forma, né, a arte enquanto mercadoria toma uma outra forma, né? Eu acho que para direitos autorais deve ser até bom também, né? Porque tá lá, o cara tá rodando lá, né? Então tem como registrar e tal. Mas enfim, a gente tem que saber navegar nesse mundo. Com certeza. Se Marcuse fosse escrever outro livro, ele ia dizer a obra de arte na era da reprodutibilidade digital. É verdade. Né? Ou da expansão. Tá? O Marcuse não, o Benjamin, né? Porque esse processo continua, mas eu acho que é muito de você ir buscar, porque também não adianta vejo os livros na estante e nada dizem de importância, servem só para quem não lê, né? Então, para quem não sabe ler. Então, assim, eu acho que tem que ter essa atitude, esse interesse que você está falando, que é tão importante para conhecer mais. O aprendizado é uma coisa que expande a nossa consciência, que abre nosso horizonte, que diminui nossos preconceitos, que, né, amplia nossa visão de mundo, nosso entendimento, nossa compreensão e nosso respeito ao outro, né? Você poder não ignorar o que é seu, o que é do outro, o que é certo e tal. Porque a única coisa que nos une é a diferença, né? Isso não é a diferença de desigualdade de dinheiro ou de comida, é a diferença diversidade. Alteridade. Eu brinco até, Caneco, assim, diferente desigual é rico e pobre. Diferente é azul e amarelo. Perfeito. Da leitura, a civilização brasileira, a livraria Civilização Brasileira, tinha a editora e tinha a livraria. E aquele selinho que vinha com o preço, né? Sim. Naquela época tinha ali picotado, você tirava o picote para saber quanto era o preço e tal. E ali tinha uma frase do Monteiro Lobato: quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Então, isso aí é uma verdade absoluta. Mas conta pra gente, o primeiro show. Primeiro show? Primeiro show foi em 98. Foi uma calorada, que eram as caloradas que eram, na época da cidade, a calorada lá era bem movimentada, e a gente resolveu estrear lá. A gente já fazia os ensaios aqui no Centro de Ciências Sociais, depois no DCE, então vinham algumas pessoas para assistir os ensaios e tal. E eu disse, a estreia, a gente tinha feito um texto, tinha divulgado uma espécie
de informação sobre o projeto e tal, ensaiou muito, né? Fez um cenário e tal. Então tem que ter a estreia, o dia da estreia mesmo, né? Não seria qualquer show que a gente aparecesse. E eu ficava pensando, uma estreia, né? Então tem que ser uma coisa que marque. Aí eu sempre gostei muito do Pink Floyd, o Live em Berlim e tal, os caras lá do Scorpions entrando numa limousine branca, né? Acompanhado por um Roger Waters motoqueiro. num helicóptero, né? Aquela coisa, constrói um muro, tem que ser um negócio assim, né? Aí vamos entrar como? Não tem uma limousine, vamos entrar numa carroça de burro. Massa. Aí essa carroça de burro ficava estacionada na frente da universidade e ela tá lá até hoje, o cara guarda ela lá. E eu fui lá, falei com ele, e aí a gente entrou, tava lotado, no meio do pessoal passando e soltando chuveirinho, fogos e tal, e até chegar no palco, e aí a carroça... Só que o burro, ele deu um número 2 na frente do palco, e aí foi embora, e o show ficou aquilo ali. No outro dia, um amigo meu que vinha acompanhando a banda disse: Arthur, foi muito massa a estreia, porque... tinha aquele som regional, aquela coisa do Nordeste, tinha aquele cheiro né? Então teve olfativo a experiência, né? Do esterco que ele deixou ali e batizou, né? Eu acho que não desejam merda, né? No teatro, quando você vai estrear. Então a gente teve ali a merda do mais puro premonitório, local aqui. Premonitório, bacana demais. Pois é, eu saí para o mestrado. E quando, né, 96. Não, eu tinha saído para o doutorado. Então eu não acompanhei nem você que não, nem o surgimento da Cabroeira, porque eu estava fazendo doutorado em Recife, mas morava em João Pessoa, né? Uhum. Então eu não acompanhei isso pessoalmente. É até bom trazer esse episódio aí. São que essas histórias bacana, que fazem sentido para a banda, né? Por exemplo. Claro. Porque a partir disso que a gente vê também que a história da banda, ela tá repleta assim de momentos extremamente começo que já é especial, assim, com um momento como esse, né? E depois passar por palcos na Europa, então são vários. Faz parte da mitologia da banda. E foi uma coisa totalmente espontânea, né? Assim, em um momento a gente fez o projeto, era mais um projeto de música que eu tocava nas caloradas, nos barzinhos aqui em Campina Grande, não ia nem em João Pessoa, era aqui, nem no interior, em lugar nenhum. Então era... E aí a gente, ainda nos ensaios aqui na universidade, um dos ensaios, o Tom Dumont, que é cantor daqui de Campina Grande, viu a banda ensaiando. Sei. E aí, na mesma época, ia ser gravado um disco pela BMG, uma gravadora nacional, ao vivo no Parque do Povo, com grandes ícones de forró que estão nesse disco. Marinês, Zé Ramalho, Abba Ramalho, Trio do Nordestino, Antônio Barros Cecel, Sivuca, uma banda para acompanhar incrível, Genaro na sanfona, Spock no clarinete, Durval na zabumba. Então, assim, monstros que formaram essa banda. Foi o Zé Miguel, não lembro, talvez o nome do produtor, agora não me recordo. Zé Newton, acho que é Zé Newton, que era produtor, um cara mais velho, e ele fez esse. E aí o Tom Dumont tava dando uma assessoria a ele aqui para ser feita essa gravação ao vivo no Parque do Povo. Isso foi que ano? Isso foi em 99. E aí ele sugeriu para o Zé, tinha um Cascabulho, que era uma banda de Recife, da época do Mangue Beat e tal, e eles têm uma banda aqui, o Cabroeira, que eu acho que era legal incluir eles nessa gravação. Aí a gente foi para os ensaios, que foi ali perto do Açude Novo, onde era o antigo Batata, tal ali. Sim. E aí teve a Marinês, que tinha essa banda, né? Então teve a Marinês cantor, tal, passou todo mundo ali. E a gente ficou por último. E aí, quando a gente foi tocar, eu toquei o forró esferográfico, que era a música que... Como é o forró esferográfico? É com a caneta, né? Eu toco o violão com a caneta. Violão com a caneta. Um instrumental, é uma música instrumental. E é uma música que acho que... Por isso que abriu as portas. Por quê? Porque quando a gente mostrou essa música... A gente nem tocou toda. Zé Nilton disse, não precisa tocar toda, é essa música aí. A gente mostrar duas. Nem a outra música a gente mostrou. Ele disse, não, eu quero essa música aí. Vocês gravaram essa aí? Gravou no primeiro disco. No primeiro... Forró esferográfico. Então, ela e Passarada, que é do terceiro disco, são as músicas que tem são mais ouvidas. E a que mais saem coletâneas pelo mundo todo, né? Instrumental, você vê, né? Claro, fundamental. Aquele solo. Bota aí, DJ, bota aí. Não, pode rolar aí. Tá ouvindo? É isso aí, ó. Esse é tocado com a caneta, que tem essa coisa do tato, daquele projeto que eu falei, experimental, de fazer coisas com outra, tirar música de outras coisas.
E aí nasceu o forró, que o sanfoneiro que na época ensaiava com a gente, eu que fui aprender, o sanfoneiro não podia mais tocar, eu fui aprender a tocar sanfona, porque eu tocava um pouco de teclado e tal, e fui, no começo da cabroeira, dessa época eu fui tocar a sanfona, né? E o sanfoneiro que tocava com a gente antes, um dia eu mostrei pra ele, ele disse, isso aí é o forró esferográfico. Esferográfico, e aí ficou, forró esferográfico. Só que aí, muitos anos depois, aí em 2010, a gente foi fazer o Visagem, que foi o quarto disco. Sim. João Paraíba foi o produtor, percussionista do Trio Mocotó, que acompanhava o Jorge Benjó na década de 60. O Comanche, minha mãe me chama Comanche, que o Jorge Benjó fala ele, que ele usa uma... E ele inventou a timba, que é o tantã deitado, né? Tocar com as duas mãos. Então aqui meu pai sempre usou assim também, dessa maneira. E ele, quando viu, ele disse, eu disse, é o forró esferográfico. Ele disse, não, isso aí é rabique. Né? Rabique. Rabique. Então, aí vamos só ligar para entender por que é que essa história foi fundamental para essa história gringa, internacional. Porque no dia que a gente gravou no Parque do Povo, a música, ao vivo, também gravou o Cascabulho. E o produtor do Cascabulho era o Paulo André, que tinha sido produtor do Chico Sainz Nação Zumbi até o Chico Sainz morrer. Criador do Abril Pro Rock, cara fundamental da música pernambucana. E quando ele viu a Cabroeira, ele convidou a Cabroeira para o Abril Pro Rock. Era junho, isso era Abril Pro Rock, quase um ano depois. Quando a gente tocou no Abril Pro Rock em Recife, no festival, aí sim, a gente foi o trampolim para a gente fazer uma primeira turnê pela Europa, nesse mesmo período. E com ele. Ele convidou, o Cascabulho tinha terminado, ele tinha uma série de datas em festivais que ele não podia mais fazer com o Cascabulho. Ele conhecia o Cabroeira, a Cabroeira já tinha algumas coisas também alinhadas, e a gente juntou tudo e fez essa primeira turnê que foi Alemanha, Bélgica, Portugal e Inglaterra. Olha. Começando pelo Barbican Center em Londres com João Gilberto e Otto, primeiro show. Então é aquela história, a gente, a geração ano 2000, todo mundo pensou, o que é que eu vou estar fazendo no ano 2000? Aí você pensou, vou estar no meu pós-doutorado, não sei. Eu pensava, no ano 2000 eu vou estar formado no que eu vou estudar, ciências sociais, música, filosofia. Eu estava em Londres tocando sanfona, um instrumento que eu nem imaginava que eu ia tocar. Então quer dizer que vocês começaram já com uma turnê internacional, foi o início da banda. De fora foi, uma turnê de grandes festivais, né? O festival em Berlim era a mesma banda, 5 noites. Isso ano 2000. Ano 2000. E também aí é uma outra, aí vamos ver, o acaso e a sorte, né? Claro. O trabalho e a sorte, né? A preparação, porque eram os 500 anos do Brasil, da chegada dos portugueses. Então tinha muita comemoração em torno dos 500 anos. Sim. O evento lá em Londres era, no Barbican Center, era Brasil com Z, Brasil com S. Em Berlim, que foi o Heimatklänge, que era os Sons da Terra, o tema era o Brasil, na frente era todos os artistas eram no Brasil. Ileaie, Cidade Negra, Margarete da Mangueira, Cabroeira e talvez mais algum que eu não lembro agora. E dessa gravação desse festival, eles fizeram um disco ao vivo. Brasil All Stars. Brasil All Stars live em Berlim, com todos os artistas. É um disco que tem a capa do Pelé, né? E tem um Pelé na capa. E chama Brasil All Stars. E daí foi lançado mundialmente pela Piranha, que é uma gravadora da Alemanha, que depois lançou o disco do Cabroeira, já foi o segundo que a gente fez quando morava no Rio. Aí veio uma sequência de convites e continuidade. Mas assim, a primeira turnê em 2000, ela foi fundamental para a gente chegar agora, poucos anos atrás, a gente está ainda nessa trilha de chegar aos festivais. Aí quando vocês voltaram dessa turnê aí vocês se mudam. E disco, mas a gente ainda não tinha lançado ele. Ao mesmo tempo, Paulo André disse, não, vamos fazer discos, queimar alguns, uma quantidade, e esses discos que a gente vendeu, a gente pagou a pressagem desse disco. Entendi. Independente, e fez as primeiras 1.000 ou 2.000 cópias. Depois disso, a gente foi visto por um outro produtor, que é o Felipe Lerena, que é da Nikita, num festival MAD em Recife, e aí a gente assinou com a Nikita do Rio, e aí sim foi, em 2001, para o Rio lançar o disco, e aí ficou lá, e depois fez o outro disco lá também. Mas o primeiro disco a gente conseguiu viabilizar ele com essa primeira viagem para a Europa. Com os discos que a gente vendeu ainda não estava lançado no Brasil, era uma outra arte, uma outra capa, a gente conseguiu pagar a prensagem do primeiro e depois assinar com a Nikita, que foi com que a gente fez o segundo também, que é o Samba da Minha Terra, que já foi o Nilo Romero, que era parceiro do Cazuza, que fez a música Brasil, Mostra a Tua Cara, né?
discos do Paulinho Mosca, baixista, e ele produziu no Nas Nuvens, o estúdio do Liminha, lá no Jardim Botânico, do Mutantes, um cara também assim... Sim, pô, Liminha, uma referência. Uma referência, então eu considero de gravação disco tecnicamente mais... O cara fera. E depois fizemos o Sons da Paraíba, que foi essa imersão no domínio público, né? A gente foi mais fundo, porque foi um disco todo de releituras desse universo de quilombos, da música dos repentistas e tal. Coisas que a gente já tinha na nossa música, mas aí a gente foi e fez assim, uma pesquisa em cima de uma pesquisa que já tinha sido feita, né? De registro dessas canções de domínio público. E aí sim, depois o Visagem. Sim, e tem um ponto muito interessante dos dois primeiros discos da Cabroeira, é que ele foi lançado primeiro independente, né, em João Pessoa, gravado no Sérgio Galo, depois foi lançado pela Nikita e depois foi lançado nos Estados Unidos e no Canadá pela Lula Records. Pela Lula, exatamente. E já o segundo, O Samba da Minha Terra, foi relançado na Alemanha, né, pela Piranha Records. Foi lançado o Worldwide, que eles chamam Mundial, né, pela Piranha, que é essa lá de Berlim, que uma das primeiras como a Putumayo desse universo chamado World Music, né, que também é todo um debate nisso aí também, porque para eles o World Music era música que não era nem americana nem europeia, então é música de Cuba, música do Brasil. Exótico, né? Exótico, da África e tal. E era uma prateleira, né, para botar quem não é desse mercado americano, pop, ou música clássica e tal. E saiu pela Lula e Alegro, e depois pela Piranha, e depois aí o do Visagem também. A gente teve essa relação de ter os discos lançados fora por selos, gravadoras, porque a gente sabe que gravadoras as mesmas são... Tanto que a Piranha chama-se Piranha, e é na Alemanha, porque o slogan deles é nadando entre os tubarões. Entendi. Que são os grandes gravadores que dominam o negócio da música. Se a gente tem 98% de uma fatia do mercado fonográfico mundial, preenchido por milhares e milhares e milhares de pequenos selos e pequenas gravadoras. E 1% de quem domina a música do mercado da música no mundo, né? Mesmo com Spotify, com tudo isso. Mas ainda a gente teve essa relação. Concentração ainda? Eu acho porque todo esse acervo, né, claro, que eles passaram a continuar eterno, né? Eterno, a não ser quando veio domínio público. Mas o quê? 100 anos, né? Houve uma época que era 50 anos depois da morte do último autor. Dois autores, morreu um depois que morreu o último, e aí virou domínio público. Mas isso, no caso dos Estados Unidos, o cinema americano, do filme animado e Walt Disney, eles, num certo momento, eles conseguiram até prorrogar, e acho que o Brasil também prorrogou esse prazo. Sim, claro. Mas agora não tem mais jeito, né? Já muita coisa está caindo, né? Essa indústria cultural, muito que se produziu, agora cada vez mais. E música clássica nem se fala, né? Porque você pega um telefone, vai ligar para atender de algum serviço, a primeira coisa que toca é um Krieg, é um Beethoven, é um Mozart, que aí tá liberado. Mas é isso. Essa relação com selos que lançaram o disco fora foi fundamental também. E claro, o nosso feedback, o feedback dos festivais, a partir do momento que a gente foi participando, lançando os discos, e um processo de repetição. A gente fez um primeiro disco com um produtor, sempre teve produtor. Rosildo Oliveira produziu o primeiro, Nilo Romero produziu o segundo. O terceiro a gente fez junto com o Esmeraldo Chico Corrêa. O quarto foi o João Paraíba do Trio Mocotó. O quinto foi o quarto foi o Alberto Mascano, que é o Nordeste Oculto. O quinto foi o quinto foi o João Paraíba, do Trio Mocotó, e o sexto foi um colombiano, o Felipe Alvarez. Então, todo disco do Cabroeira dos 6 tem um produtor que fez esse papel de orientar, de organizar, eu acho que isso foi fundamental para a nossa discografia, que é bem diferente também. Sim. Você sabe qual é o melhor disco do Cabroeira? O próximo. É claro. É sempre o próximo. E o interessante é que esses discos lançados nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, deu caldo para que muitas canções da Cabroeira fossem lançadas em outras coletâneas pelo mundo todo. Bacana. Então, na minha pesquisa, que eu já fui entrevistar Arthur, já fiz esse processo de digitalização de um acervo incrível que o Arthur tem, a gente descobriu que a Cabroeira já foi lançada em coletâneas no Japão, por exemplo. Então, Bacana. Japão, na Itália, na Suíça. Então, a Cabroeira é essa importância Aí internacional. você que está fazendo essa prospecção com a sua pesquisa. Isso. Tem coisa que você nem sabia. Não, eu tenho todos esses discos. Tem tudo. Todos esses discos. Hoje se faz tudo virtual, né? Então você pode printar de um Spotify, mas esses eram físicos mesmo, coletâneas de você entrar em loja de disco e comprar. O vinil do Favela Chique, que tem
Bandaneira com Emílio Santiago, João Donato. Que tem forró esferográfico. Que tem forró esferográfico, que foi lançado pela Favela Chique, Favela né? Chique. O nome do disco, a casa Favela Chique, o nome do disco é... Posto 9. Posto 9, exatamente. Acho que é o 3, né? O 3, é uma coletânea, tem seu Jorge, Isso. tem o João Donato, o Marcelo D2, um monte de Raulzito, e a Cabroeira tá lá com o forró esferográfico. Bacana. Então, e as inserções de cinema também, eu acho que a Canga Nacional aqui, a melhor música, 2002, eu acho ali no 2001, 2002, né? Isso. Que é o filme do Max Vilar, o texto do Soia, né? O romance, Sim. a Canga, ganhou a melhor fotografia, a melhor direção, melhor fotografia e melhor trilha sonora, o Kikito. Que meu pai me acordou dizendo, Arthur, você ganhou o Kikito. Eu disse, o que é isso? Um pinto, uma galinha? Pode botar lá no quintal. Mais tarde eu dou uma ração pra ela. Eu disse, é o deus do sol do cinema latino-americano Claro, e tal. E Gramado. E assim, depois Utopia e Barbárie com Silvio Tendley, assim, a faleceu experiência recentemente. audiovisual que a gente poderia, um programa todo só falar de Silvio Tendley. Com certeza. Cara mais Com certeza. progressista, de Verdade. esquerda do cinema brasileiro, cara que fez Grandes Glauber, documentários, que fez, né, JK, Django, né? Django. Incrível, o Silvio Tendley. E esse projeto, Utopia e Barbárie, é um projeto de uma vida, mais de 20 anos que ele andou o mundo todo fazendo entrevistas para falar das utopias e das barbáries, e uma que se transforma em outra em muitos lugares do mundo. Das ditaduras. Poxa, esse filme eu não Cara, vi, isso é uma história que vai da Segunda Guerra Mundial, da bomba de Hiroshima até as Torres Gêmeas. Com entrevistas com Wim Wenders, com Mojica, com Eduardo Galeano. Ele andou um mundo fazendo... Em que plataforma tá esse? Tem no YouTube. No Utopia YouTube? e Barbárie. Utopia e Barbárie. E aí, assim, não foi... Muitas vezes a gente pegaram as músicas, utilizaram as músicas na trilha, como foi no caso da Canga e outros. Essa não. O Silvio veio lá do Rio, Bacana. pra João Pessoa, e a gente se encontrou, a gente assistiu o Copião. São mais de 2 horas de documentário. Olha E ele ia só. falando isso aqui, ó, assim e tal. E a gente foi Legal, fazendo Arthur. a trilha toda original. Ah, que Toda bacana. original. Pô, vou assistir esse fim de semana. Pode ter certeza. A Cabroeira herdou uma herança desse filme, que nesse filme, É de quando ele foi lançado? ele é de 2010. 2010. 23 de agosto de 2010, dia de Ogum, dia de São Jorge. Certo. 23 de agosto, mesmo dia que a gente lançou o Visagem. A João Pessoa no Ponto Sem Réis, 23 de agosto. E esse filme tá lá no YouTube, e nesse filme tem o Eduardo Galeano, algumas falas dele. Nossa. E a gente fez a trilha e tal, tem muitos temas e tal. E quando a gente tava fazendo o Visagem, tem uma música instrumental que se chama Aruanda, em que aquele texto do Galeano, aquela parte dele que ele fala, eu acho que aqui na música, a gente colocou na música, tá na música, esse áudio dele, ele era vivo ainda, eu entrei em contato com o secretário e tal. Que legal, hein? E ele diz assim, falando da utopia, ele diz assim, que pobres nós seríamos, né? Que pobres se a gente não pudesse olhar além da tristeza, além da desigualdade, além da diferença. Aí ele disse assim, além da escassez. Mas não essa escassez que tanta gente sofre no mundo, que é a fome do pão, do alimento. Ele disse uma outra escassez pior, mais triste, que é a falta desse dar de comer a esperança, que é a utopia. Bacana, É a falta bonito. desse pão, a carência desse pão e tal. E aí, em Aruanda, entra esse trecho. E Aruanda, que ela nasce como parte da trilha do Aruanda, do Lindoarte Sim. Noronha, que segundo Isso, a exatamente. gente no Cineport, que é um festival de cinema de línguas portuguesas, a gente já tinha tocado um ano, e eu sugeri para a Mônica Botelho, que era filha do cara da Cataguases e tal, que criou o festival de cinemas de língua portuguesa, da gente fazer uma outra trilha para o Aruanda e projetar e tocar em cima. E a gente fez isso no festival. Bacana. Ainda com o Lindoarte lá no público, o Vladimir Carvalho, que era assistente dele e tal. E um dos temas do Aruanda, uma das temas, virou a música Aruanda no Visagem, com o sampler do Eduardo Galeano. Bacana. São células que aqui e acolá elas vão reaparecendo, né?
Aí a Cabroeira o acervo tá todo no Spotify, Deezer também. Tem tudo, tem acho que coisa tudo no a Cabroeira YouTube, tem. Coisa no YouTube. Hoje você tem também toda a parte de imprensa, de matérias, porque os acervos, Folha de São Paulo, Globo, né, o DD, você tem pesquisado, né? Fala um pouco aí desse... Muita coisa que eu nunca tinha visto, que eu nem sabia. Bacana, a importância, né, do pesquisador, cara. Isso. É porque, assim, quando eu fui pesquisar com o Arthur, a gente viu que realmente tinham muitas coletâneas. Elas não estão disponíveis. E aí quando comecei a fazer essa pesquisa, eu pensei, poxa, mas como é que eu posso falar sobre o processo dessa pesquisa? E foi aí que eu comecei a gravar esse processo de pesquisa, né? Porque enquanto pesquisador a gente foca muito na escrita Sim. e no resultado final, que é a tese, a dissertação, o TCC, né? E aí eu disse, não, vou mostrar o processo. Então foi aí que eu, fazendo essas visitas na casa de Arthur, visitas na casa de alguns dos outros integrantes que eu já entrevistei, foi aí que eu peguei os discos e fui mostrando esse processo de digitalização, né? E aí eu percebi que muitas das pessoas que se identificaram documentos que estavam ali guardados, né? Estavam ali guardados. E esses discos, eu percebi que a maioria das pessoas que viram esses vídeos que eu ia fazendo, elas queriam também ouvir essas músicas, porque essas coletâneas, a gente hoje está nessa febre do Tiny Desk Brasil, né? Por exemplo, Tiny Desk Brasil que faz essa curadoria Não conheço. de música. É como o seu programa, que traz coisas que estão acontecendo, contemporâneas. Tá. É um programa que surgiu na Inglaterra para você trazer bandas para um estúdio pequeno, né? E o interessante disso é que existe essa curadoria, né, do Tiny Desk. E por que eu trouxe essa referência? Aqui no caso das coletâneas, existe também uma curadoria muito especial para fazer essa coletânea. Sim, né? Então, claro. as bandas que aparecem nessa coletânea, e a Cabroeira é um exemplo disso, eu já mapeei cerca de 65 coletâneas pelo Brasil e pelo mundo, que Bacana. a Cabroeira já apareceu. Então, as pessoas foram vendo que essas coletâneas foram lançadas e também querem consumir essas coletâneas. E aí eu estou nesse processo de digitalizar, de publicizar. Não, inclusive, eu conheci Didier na blogosfera, aí, sei lá, no Instagram, antes de você digitar. Tem uma postagem sua, estou aqui digitalizando tudo do Cabroeira, estou fazendo. Falei, cara, que bacana e tal. Apareceu, né, no meu feed lá. Sim. E depois, enfim, acabou que As calhou revistas, as matérias Você de jornal. falou, eu lembrei, cara, digitalizando um monte de disco aqui uma e pilha tal. de discos. Bacana. E cada vídeo foi dedicado a uma coisa específica. Então, todos os discos que eu digitalizei no meu doutorado, aí tem lá uma pilha de discos. Aí, todas as revistas internacionais que mencionaram a Cabroeira. E aí, revista de todo o país que você pode pensar. Revistas nacionais, como Rolling Stones, como Veja. Massa, velho. Né? O relicário, né, da história da gente. Claro, o historiador, né? Porque tá um negócio, as coisas estão aí. Sim. Alguém tem que organizar, né? E o papel do historiador, um antropólogo, de certa forma, de outra, né? Não em documentos, mas o que você está fazendo é fantástico. Milhares né? de fotografias, elas não estão na internet, não estão digitalizadas, elas estão em papel, ampliadas. Então. Aí você está fazendo todo esse trabalho, quando é o teu prazo? Quer fazer um pós-doutorado já na França. Claro, vale a pena. Mas eu iniciei no ano passado, em 2024. Tem tempo. Eu fui para... Estou fazendo doutorado em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Sim. Cheguei lá em 2024, em março mais ou menos, e aí teve a enchente. Eu estava lá, eu vivi essa enchente lá em Porto Alegre. Mas fiquei por lá e depois passei uma temporada no Rio de Janeiro, morei por lá, em Niterói, ali perto ali da Universidade Federal Fluminense. E rodando o Brasil assim, foi aí que eu, enfim, fui percebendo que a Cabroeira era muito importante para vários lugares, né? Por exemplo, a Cabroeira já tocou no Circo Voador, que é um dos principais palcos do Brasil, assim, o Circo Voador. Fui muito, quando eu estava fazendo mestrado lá no museu, era todo fim de semana, pô. Circo Voador fantástico. Jussá, Peu. E Você aí... ia no Arcoador ou na Lapa já? Não, na Lapa. Na Lapa já. Na Lapa. E aí é que está a importância da Cabroeira, né? De perceber quantas fontes não existem sobre a banda que estão dormitando, assim, documentos que... E no meu caso, como historiador, eu tenho esse apego pela fonte, né? O historiador, ele precisa da fonte. É da heurística, né? Pô, sem a fonte você não fala nada. E aí são essas mais diferentes fontes, né? São jornais, são discos, são fotografias. E aí uma pesquisa que está em andamento, a gente tem a previsão de concluir em 2028, em fevereiro de 2028. E aí uma coisa que, enfim, me motiva muito, porque...
eu já fiz pesquisa sobre música desde a graduação, Sim. né? Com histórico de pesquisa no interior. Mas atualmente, pesquisa na Cabroeira, eu vejo esse potencial internacional que a Cabroeira tem. Bacana, Né? E esse potencial que a banda, enfim, precisa andar, né? A banda precisa fazer mais turnês, né? Arthur, ele tem... Trazer essa história que é importante, né? Porque Isso. um exemplo de alguns shows que a gente fez, mas o Central Park em Nova York, o Soundstage, o Festival de Montreux na Suíça, do Claude Nobis lá, Sim, que que é tava o outro Prince, festival que tava o icônico, Jeff né? Beck, Montreux não é brincadeira. o Roskilde, que é desses mais antigos, como o da Sphinx, Inglaterra, né, da o Bélgica. Glastonbury também tinha o Roger Waters, tinha, né, com Dark Side of the Moon, tinha o Bob Dylan, a Ilha de White, acabou, foi a Liverpool, foi a África do Sul, foi ao leste europeu, Polônia, então lugares assim, ambientes e cases slots assim que a gente entrou, que a gente não isso é legal, voltando um pouco da história, que a gente não foi mapeando para fazer, a gente foi meio que sendo absorvido e cada vez sendo mais requisitado para esse universo, pouco para o Brasil, apesar da gente ter circulado o Brasil todo, inclusive o norte todo, num determinado momento, mas sempre nesse universo underground. E acabou uma banda de festival, né? A gente vai fazer agora... Festivais internacionais, né? Vai fazer agora qual, Arthur? Agora em Sergipe, que é o Festival de Arte São Cristóvão, que é um festival pertinho de Aracaju, e é muito grande. Teve o Gilberto Gil ano passado, o Zé Cabaleiro, o Arnaldo Antunes e tal. Esse ano tem o Olodum, tem o Seu Jorge e tal. É um festival gratuito, aberto e tal, mas Faz muito tempo que vocês não tocam na Paraíba, Arthur? Na Paraíba, a gente tocou aqui em Campina Grande, né? No Museu dos Três Pandeiros, há uns 3 meses atrás, por aí. Faz uns 2 meses. Agora, em João Pessoa faz mais de um ano. Isso, foi lá no Museu dos Três Pandeiros. Exatamente. Agora, em João Pessoa, a gente vai fazer mais de ano, a gente vai voltar agora na inauguração do Conventinho, que vai ser lá no Varadouro, no Centro Histórico, atrás da Igreja de São Pedro. Eles fizeram um centro cultural lá. Prefeitura, e vai inaugurar esse centro, tem um palco, uma concha acústica, um teatro e tal, e a gente vai estar tocando lá no dia 16. 16 de novembro. E agora, de novembro. Pô, vou ver se eu vou, hein? E outra dica é o Festival Aruanda, né, que é em dezembro, aí eu vou fazer uma participação, um show em homenagem ao Raul Seixas, que vai ser na praia, no dia 5 de dezembro, 4 e 5 de dezembro, vai ter uma banda, a filha do Raul Seixas vai estar. Sim, somente. Ela vai estar... 4 e 5 de dezembro? 4 e 5 de dezembro, Festival Aruanda, em João Pessoa, acho que Tambaú, Cabo Branco, por ali, na praia, gratuito. E vai ter esse tributo ao Raul Seixas. Ninguém vai dizer toca Raul, né? E falando em participação, Arthur, quando tu estava aqui em Campina Grande, teve uma pequena participação que foi do pessoal da Zeppelin, o Sopro do Cão, né? Uma banda que é daqui de Campina Grande. Uma nova geração que homenageia a Cabroeira, né? Assim como Papangu, são bandas que prestam homenagem a Zeppelin e Sopro do Cão tá dentro da minha casa, porque meu filho Bruno, ele é que faz a parte visual, os clipes, etc, entendeu? O VJ. E o André, André é filho do Ado, aqui, professor aqui da universidade e tudo, tá lá em casa o tempo todo, estão eles lá e tá uma... Pô, cara, você falou e realmente tem uma identidade aí. Voé Jovens à Vista, porque o movimento é como uma onda, né? Uma só e sucessiva. Então, claro que a Cabroeira tem toda a herança de trás para frente, né? Em música não existe nada substitutivo, claro, tudo é material, é acúmulo, é a acumulação. Então o que já foi continua sendo. Eu não tenho essas referências assim, quais são suas inspirações. Para mim, enquanto não só músico, porque tá ligado à música, mas a um compositor, a um artista, um criador. Tudo esse bate-papo nosso aqui, um filme que se vê, um livro, então tudo de certa forma é referência, mas aquilo que a gente vai buscar, né? Bacana. Zeppelin, o Sopro do Cão, foram pro Rio agora. Tava em São Paulo. Meu filho, junto com o André, eles dirigiram lá um filme lá, que foi lá no festival filme da Cannabis e tal. Sim. Lara. Meu filho é o diretor, Bruno Caniello. Mandar um beijo pra ele. Lara em homenagem à Larica, né? E é interessante, depois você vê o filme que vale a pena. Bom, olha, a gente tem aqui um roteiro aqui que foi carinhosamente elaborado aí pelo
pelo Fábio Ramalho, Sim. que é extensionista voluntário. Nosso projeto aqui tem 25 pessoas, só 3 bolsas. O resto é todo mundo voluntário, né? E o Fábio, ele né, estudou aí a banda. Ele não está aqui hoje porque ele, né, conseguiu um emprego agora e não pode estar durante o dia aqui conosco gravando. Senão ele estaria aqui dividindo a bancada conosco. Mas ele fez algumas questões aqui, né, bem interessantes sob o meu ponto de vista, né? Eu queria então que a gente, trilhasse um pouquinho aí pelas questões que Fábio elaborou. Claro, a gente deu uma revisada e tudo, mas as questões são dele e mostra aí a força do nosso projeto também, que é construtivista, coletivo, experimental e coletivo, tá entendendo? Então vamos lá, a gente pergunta, Arthur, as influências da cabroeira vão do cancioneiro popular da Paraíba, a gente até já falou sobre isso, né? Coco, repente, forró, embolada, assim, etc., até o rock, reggae, dub, afrobeat e a world music. Então, como a banda vivencia e trabalha esse hibridismo cultural e qual é o papel da música como um campo de negociação ou de interação, né, entre o local, a Paraíba e o global, né? E a Cabroeira, você bem anotou, é uma banda global, né? Com certeza. Então, essa é o Canta Tua Aldeia que serás ouvido, né? Então é uma coisa de um mergulho para dentro de si, mas ao mesmo tempo de tudo que já foi produzido, mas também de estar aberto para o que é novo e para as influências que cada um da gente, na hora que formou o projeto ali, tinha naquele determinado momento, em comum ou não, e até hoje assim, tudo que a gente tira como aproveita, como influencia cada um dos integrantes, né? E quando a gente vai fazer as coisas juntos. Mas tudo sempre me interessou no sentido de cabeça aberta, como um chapéu, como Naná Vasconcelos dizia. Qual é o seu chapéu? Ele dizia, meu chapéu é o alto do céu. Então não tem chapéu, né? A cabeça... Eu me interesso eu não fico restrito ao universo nem da cultura popular, nem do rock, nem desde sempre, eu sempre fui interessado por coisas bem diversas. Isso é caldo para o... Não, inclusive, né, fusion, né? Eu acho que a cabroeira surge naquele momento, folk, né? forró, e tal. Tem muita coisa, né? Claro. A contribuição da música, e se a gente pegar da indústria musical, e se a gente pegar do rock, e o reggae, a música eletrônica, e o funk... E o jazz, então, o universo, a música latina, a música da África, a música popular brasileira, a música nordestina. Então, é tanta coisa que a gente tem e essa diversidade, ela é tão boa, essa fonte, né, inesgotável, né, de referências, que é onde eu procuro beber. Eu acho que Jacques do Pandeiro fez a mesma coisa. Ele estava ali em Lagoa Grande, tem um coco da Flora Mourão, da mãe dele, ele veio para Campina Grande, e aí tem a feira, tem essa coisa já da cidade, ele começa a vir aquela coisa do forró já, né? Que depois da herança do coco, e de repente ele vai para João Pessoa e passa a tocar na orquestra do Severino Araújo, que já é um orquestral, que tem jazz, que tem, né? Já flerta com uma música internacional, e depois ele mergulha nesse universo afro-brasileiro, da Umbanda, do Candomblé, e vai pegando, né, bebendo aquela fonte. Depois, quando ele vai pro Rio, aí ele se encontra com o samba, a gafieira, e aí você vê que o som do Jacques do Pandeiro tem essa coisa de 1000 referências próprias dessa curiosidade, desse interesse que o nordestino tem, não só pelo que é local, mas o que é global, o que é local, sei lá, o que é de todos os lugares, eu acho. E o Nordeste, né, ele tem essa multivocalidade, né, e trabalha isso de uma maneira genial, né, faz parte da Constituição do Nordeste, né? Que é onde começou a civilização brasileira, né? Aqui, lá, Recife, Olinda aí, né? Claro, porque, né? Por isso que a cultura pernambucana é tão forte, né? Existe uma ligação muito forte do povo de Pernambuco por sua cultura, que é a cultura mais ancestral aqui, né? Da nossa a cultura, a fusão, né? Porque, claro, ancestrais de todos nós são os povos originários, evidente, né?
Mas houve uma fusão aí cultural, claro, com todas as contradições, né? O Darcy Ribeiro diz, né, que a civilização brasileira é a máquina de moer gente, é verdade, trágica, né? Mas se constrói um patrimônio cultural que ele é muito fusão, desde sempre. Sincretismo, né? Sincretismo, marca maior, né? Sempre. A religião, né? Essa coisa toda. Arthur, olha só, 2 dos álbuns do Cabroeira se chamam Visagem e Nordeste Oculto. Esses títulos têm um sentido antropológico, né? Aliás, um significado antropológico, no sentido que eles sugerem a busca por uma Paraíba ou um Nordeste que não é imediatamente visível e que foi marginalizado, né? Porque só explicando a questão, né? Situando, né? Porque as ciências sociais, né? Elas trabalham com, não é, o impalpável. Sim. As estruturas que a gente estuda não são visíveis aos olhos. Sim. Né? Você fala... Os fazeres, os criares. Classe social. Elas existem? Existem. Você já viu alguma? Não. Né? Você já viu expressões. A cultura existe? Existe. Você já viu alguma andando por aí? Não. Né? Então, o Fábio captou essa mensagem aqui, que eu achei interessante, né? Visagem e Nordeste Oculto, né? Teria, sim, essa vibe antropológica no sentido aí que a gente... de trabalhar o impalpável, o inefável, etc. Tem, tá ligado lá com essa minha encontro com a antropologia da religião, com o Durkheim, com não existe religiões falsas, né? Todas correspondem a essa existência dada da condição humana, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, como é que é isso e tal. E eu sempre... Meu pai teve um interesse, ele foi para estudar Rosa Cruz, maçonaria, o candomblé e tal. E como um sociólogo ali, pesquisador, ele também teve essa... Lá em casa também sempre estava aparecendo. E eu sempre me interessei por esse universo mágico, espiritual. E fiz uma imersão até mais... profunda depois disso, não só musical, mas também teógena também. Claro, você se considera uma pessoa mística. Eu me considero uma pessoa... é só mística, é também mística. É mística, mas eu acho que é desse universo espiritual. Isso, dizer, místico espiritual, nesse sentido. Os ecumênicos holísticos, a nova consciência nasce aí. Eu cresci com a nova consciência, um encontro esotérico, ecumênico, holístico, que tem um tripé que é respeito às religiões, tolerância, respeito às diferenças, tolerância religiosa e cultura da paz. Então, um tripé. Então, essa coisa das linhas de espiritualidade, místicas e tal, em que eu fui me encontrando e reencontrando todo ano no encontro, também junto com essa herança de se interessar pelas as religiões, né, as mais antigas, assim como o Durkheim estudou e tal, a questão do totemismo e depois de todos os lugares e tal, eu acho que vem para mim, continuam vindo como um ambiente que eu me interesso muito. Então, Visagem tem muito a ver com isso, é um universo místico que está ligado com o Juazeiro, com o Cariri, com todo aquele universo ao redor de Assaré, Luiz Gonzaga, Expedito Celeiro. E isso tudo foi registrado pelo Augusto Pessoa em foto também, meu irmão, que é, na verdade, o nome de uma exposição do Augusto, meu irmão. Sim, isso. Que é uma fotografia antropológica, né, total, é um universo, um mergulho também nesses fazeres de cultura e tal, ali da região do Cariri, do Juazeiro. Sim. E Visagem, essa que não se vê, né, que é uma assombração, que é uma coisa... Mas ainda mais esse é o título do quarto disco, mas o quinto disco, o Nordeste Oculto, é um disco que a gente fez com o Alberto Massicano. E para situar, o Alberto Massicano é de São Paulo, era formado em letras pela USP, ele que traduziu os poemas de Rimbaud, de William Blake no Brasil, era um linguista, né? Ele estudou cítara com o Ravi Shankar na Índia. Olha. Ele foi o introdutor da cítara clássica no Brasil. Bacana. E ele morou lá, ele recebeu comenda da Índia, e ele era músico e órgão naquele instrumento, nesse universo das religiões afro-brasileiras, especialmente a Umbanda, em entender a linha do Oriente na Umbanda. Que influência que tem desse universo dos ciganos, do oriental, do próprio
do próprio budismo e dos mantras e né, da música indiana, que é a microtonalidade, né, aquela música que foi, como ele disse, foi demonizada pela Igreja Católica na Inquisição, que era aquela escala, né, do trítono, que aí se reduziu para que são os subtons, né, para as pessoas entenderem. As 7 notas musicais, aqueles que ficam entre as notas, né? Que a cítara tem, que o aboio tem. Entendo. Né? Entendo. E aí, ele, por essa imersão nele, nesse universo de pesquisa, ele escreveu 2 livros. Um é A Linha do Oriente na Umbanda e Os Ciganos na Umbanda. Então, a gente fez junto disso com ele, esse Nordeste Oculto. Então, realmente foi... algumas coisas que eu lembro que diz assim, o Nordeste é um vórtex magnético da Terra, dos 12. É um chakra terrestre. Olha Onde diversas religiões se encontram e se entrelaçam. E aí tem a ver com minério também, que tem muita pedra. Esse universo aqui do Nordeste tem toda uma ligação com esse mineral. Sim. E ali também no Centro-Oeste, né, no Cerrado e tal. Então por isso que floresce muito tantas linhas espirituais, porque tem uma certa... um certo misticismo, um misticismo mesmo. Sim. Da metafísica, desse universo metafísico, que é o que me fascina, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu sempre busquei olhar, não é nem entender, porque para mim é receber coisas que estão à disposição, né, em diversas matizes e tal, e no meu caso é transformar isso em música. Claro, não é explicar, é compreender. Isso, né? E no seu caso, expressar. Né? É. A partir de uma arte, né? Da música, enfim. E a força que tem essa música, né? Sim. A força que tem, né? Sim, mas você estava falando do Marcicano. Ele era paraibano? Ele era paulista. Paulista, mas morava em São Paulo, morava em São Paulo. Ele era vizinho do Assis Chateaubriand. Eles que viam o Chateau ainda fumando. O Alberto Marcicano, ele é de uma outra geração. Ele produziu o Nordeste. Ele produziu artisticamente, a gente fez junto, né? A Cabroeira com ele. E as composições, a maioria eu e ele, nós fizemos a partir de desenvolvimento de cânticos, de benditos, de pontos. Inclusive tem uma das músicas que tem até um caboclo, pena azul lá, que eu disse a ele, aqui vai ser difícil para arrecadar os direitos autorais. Uma outra eu tive que ir lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, para a Mãe de Santo, porque era uma parceria com a Mãe de Santo, de uma canção que ele tinha feito. Mas para dar só um exemplo do Nordeste Oculto, uma das músicas, tem música sobre Jurema, tem música sobre Caboclo Pena Dourada, tem música sobre Cigano, e tem uma música chamada Aboio Indiano. Então vamos lá, Aboio Indiano. Aboio aqui é a técnica de tanger os bois aqui no Nordeste, o boiadeiro, né? o vaqueiro, o aboiador, né? O Marcicano, estudando, ele chegou a um entendimento de que essa técnica ela é oriental, evidentemente oriental, porque quando os portugueses vinham de Lisboa, paravam em Goa, na Índia portuguesa, eles de lá trouxeram o boi, que não tinha aqui no Brasil, a manga, a banana, as especiarias e tal. Junto com esse gado, veio também essa técnica milenar indiana de tanger os bois, entoando mantras. Então o aboio aqui é uma espécie de mantra, só que reinventado aqui no Nordeste, para o Brasil, mas que tem essa ligação direta com essa técnica milenar deles de tanger o boi. E aí a gente convidou o Chico César para boiar nessa canção. Então tem a cítara, tem a viola, né, do repentista, e tem o Chico César aboiando, que é uma região ali de Catolé do Rocha, né, que tem muito forte na área de aboio. O Marcicano brincava até que ele disse que o Chico César estava lá na Suíça, começou a aboiar e as vacas vieram tudinho para cima dele. Então essa é um mergulho profundo que Caniel, eu acho que aqui num bate-papo desse a gente tem a oportunidade de entender a origem. Porque se a gente ouve, as pessoas ouvem na maioria das vezes como, né, um entretenimento, um lazer, uma coisa e tal. Existe sempre uma raiz, que essa é um pouco disso, né, de resgatar essa história. E é interessante, Arthur, falar isso, porque na minha tese é justamente o que eu quero fazer isso, é pegar essas histórias e contar, sabe?
Sobretudo porque quando a gente trabalha música na academia, as pessoas sempre partem para o lado da letra, né? E acabam esquecendo a música. Então perceba, em um aboio indiano, esse aqui como o Arthur está falando, como a sonoridade é uma coisa tão importante, né? E aí para historiadores, antropólogos, é sempre muito difícil trabalhar com som, né? Sempre existe essa dificuldade, porque nós não temos essa formação musical. Mas aí existem autores aí como da história, por exemplo, como Márcio Napolitano, como o José Miguel Wisnik, que a gente estava falando lá fora, né, do Som e um Sentido, que mostram que a sonoridade, na maioria das vezes, ela tá ali andando em sintonia com o que está dizendo a letra, né? Às vezes ela pode até ir para caminhos opostos, né? Então perceba como é importante a gente falar e ouvir Arthur dizendo o sentido dessa sonoridade. O nome diz tudo, né? Oculto, ou seja, o Nordeste magnânimo, o Nordeste pelo colonizador, né? Pela perseguição, pela imposição e tal. O Nordeste dos luminares, de Ariano Suassuna, de João Cabral de Melo Neto, né? Desses que iluminaram ali um Brasil praticamente invisível, né? Pra gente usar uma outra expressão de existir e não ser visto, né? Ou de olhar e de ver e tal. Eu acho que o Brasil é muito rico, né, cara? Pô, dizendo de Minas, cara. Pô, Alô Borges, cara. Grato, chorei muito, chorei mesmo, cara, porque gosto muito, toco músicas e acho ele genial, ele, Milton, e tudo que eles fizeram ali. E Minas é incrível, né, cara? Então, eu sou de Minas, né? Eu sei. E Minas é o Nordeste do Sudeste, né? A gente sempre o Grande Sertão, né? Veredas, né? Pois é, agora o Drummond disse, né? Eu queria voltar para Minas, mas Minas não há mais. Que é também as questões, né? Sim. Mas, Arthur, veja, eu queria... Você vai lançar, a Cabroeira vai lançar esse ano Visagem em vinil. Isso. Isso comemorando aí os 15 anos aí do lançamento desse CD aí, desse álbum, né, que a Rolling Stone Brasil falou que foi o melhor até aquela data. Claro. Que bom, né? Claro, até aquela data, até aquele momento. Depois vieram... Tinha 4 atrás. Pois é. Então, o Fábio fez uma pergunta aqui interessante. Ele pergunta o seguinte, meio instigadora também, né? Qual o significado, né, simbólico e cultural de revisitar e relançar um álbum em um formato analógico na era digital? E aí ele te dá 3 opções. Trata-se de um ato de resgate da memória, um projeto estético ou uma resposta a uma tendência de mercado? Todas as alternativas são verdadeiras. Perfeito. Todas as alternativas são verdadeiras. Primeiro, o que o vinil representa, o que o acetato disco, né, a vitrola e para cá também, que não é nenhuma... um redescobrimento, porque ele nunca desapareceu. Na verdade, veio-se ter uma valorização pelos DJs de tocarem, é um formato. Tem uma coisa aí que é da arte que eu acho importante, que os discos da gente sempre foi fotografias, a questão visual sempre teve um olhar especial, e no caso do vinil você pega aquela fotografia do Visagem, que é o Joaquim Mulato, um penitente lá com um cruzeiro na mão, que é daqueles penitentes lá de Barbalha, né? Sim. Ele segurando aquele cruzeiro de 1920, 18, 17 e tal. E olhando para a janela como se estivesse tendo uma visagem. Uma foto, né? Preta e branca e tal. Eu acho que o vinil faz isso. Coisa a gente... Não a gente que decidiu, foi a Taioba, que é uma... você pode falar, que vem lançando. Então, é importante mencionar a Taioba, realmente, né? A Taioba Discos é uma gravadora de João Pessoa, que tem feito esse papel de lançar muitos dos discos paraibanos que são importantes para a Paraíba, mas que nunca foram lançados em disco de vinil. Bacana. A Cabroeira, por exemplo, ela não tem um disco de vinil até o momento. O único disco de vinil da Cabroeira que existe até o momento é aquele que a gente estava falando, o Posto 9, né, que tem uma canção. Mas um vinil propriamente dito da própria Cabroeira não existe até o momento. E aí a Taioba Discos teve essa proposta, né, de fazer o vinil do disco Visagem, que é um disco que comemorou 15 anos nesse ano. Inclusive, ele está na pré-venda, disponível para quem quiser comprar ainda. E é um disco... Visagem vinil, está na pré-venda. O Visagem vinil está em pré-venda. E aí a gente Depois me manda o link aí, que a gente bota aqui, legal. Com certeza. No corpo, o pessoal ir atrás. Vai ser lançado agora, final desse mês, em novembro. A previsão é que os discos cheguem agora no final de novembro. Bacana. E aí depois o vinil fica, né, cara? Isso. Pô, o CD aí ele tem um tempo de vida, cara. Eu tinha uma coleção de vinis imensa. Aí chegou a inovação, CD.
E aí você começa a ficar louco com aquele negócio. Sim, sim. E aí eu fui comprando CD, sou obsessivo. Pode pular a música sem ir lá no... não risca. É. Diziam que era eterno, na verdade não é. Né? O vinil que é, né? O vinil é que O vinil é que é. né? E aí o que acontece, cara? Eu me desfiz de parte do meu acervo de vinil, sabe, na vibe da modernização, né? Sim. Conservei vários, né? Mas dei alguns, não vendi nenhum. Essa coisa da dádiva e tal, né? E aí a gente vê o ressurgimento do vinil agora. E eu me lembrei de um conceito. Tem um antropólogo holandês, o Van der Ploeg, que ele, não falando sobre a música, mas falando sobre o campesinato, ele cunhou um conceito interessante que eu acho que se aplica a essa questão do relançamento do vinil. Ele chamou de retro-inovação. Sim, sim, sim. Né? Quer dizer, você inova com algo arcaico, né? ou antigo, ou em desuso. É a reinvenção, né? Ele a refavela. fala do retro, né? Porque a gente sempre acha que a inovação é uma coisa substitutiva, né? E quando, na verdade, né, cunhando esse conceito que eu adoro. Transformar, renascer. Isso, né? E ressignificar. Né? A importância dessas coisas. Agora, eu lembrei de uma coisa agora, fazendo a conversa aqui, e vou ter que me reportar a você nessa sua digitalização. Você me mandou uma música uma vez, Arthur. Porra, bicho, era na época do São João. E essa música eu ouvi muito, porque essas coisas que não tem a mídia física, acontece isso. Você me mandou e toda vez que eu ouvia aquela música, eu me emocionava muito. Era sobre São João, enfim, o santo mesmo, pequenininho e tal. Era uma música de uma sensibilidade imensa. Outro dia eu perguntei para você não se lembrou. Não, quem era o artista? Era você, homem. Era eu. Era uma música sua, você, não sei, você gravou, não sei se... Você me mandou, eu nunca vi isso em disco nenhum seu. Não sei se é uma visagem minha. Era uma palavra de espiritualidade, religiões. Era, um penitente em Goa, São João mesmo, santo, pequeno, criança. Tem um negócio de uns anos. Eu não me lembro. Eu só me lembro aquelas coisas, da sensação que aquela música. Era uma espécie de vai São João menino, da fogueira de São João. Quero ser sempre menino, Xangô. Viva São João, é isso aí. Viva o milho verde, viva São João, doces bárbaros. Não, então não é esse, não. E aí é Gil, Caetano, Elba e Maria Bethânia. Era uma música sua. Vai, Xangô, menino. Essa que eu tô falando, porque você falou do menino. Aí tem uma do Cabroeira, que é o que a gente leva dessa vida. É a vida que a gente leva. São João e São Pedro, que tava. Tô tendo lembrando o que fala. A outra é uma música inédita também, que fala de religiões, mas não fala de São João. Então será que é Doces Bárbaros? Eu vou acho procurar. Que talvez seja. Eu sei que era você cantando... Enfim, você faz o quê? Faz um bom tempo que você me mandou isso. Mas tranquilo, como é que é o nome da música? São João, Xangô, menino. É isso mesmo. Vai, Xangô, menino, da fogueira de São João. Cuida sempre do destino, Xangô, da poeira e da razão. Viva São João, viva o milho verde. Viva São João, viva o milho. Viva São João das matas de Oxóssi, viva São João. É a música que ela gravou no Brasileirinho, eu acho que é Maria Bethânia, mas eles faziam naquele show Doce Bárbaros, o Gil, Caetano, sim, Maria Bethânia e Gal. Sim. Que é isso que tá falando do sincretismo, né? São João, sim, Xangô menino e tal. Talvez tenha sido junto com outra música que eu tenha mandado e essa que fala São João, São Agora Pedro. Você vê, ficou perdido no éter, não tem problema, não tem eu me emocionei bastante. O importante é o Pode resultado. Ser que eu ache em algum desses discos, porque eu tenho alguns discos rígidos lá que estão meio off, né? Não consigo acessar. Pode ser que esteja dentro de um deles, né? Mas enfim, meu querido, era só para me lembrar, depois eu vou ver isso aqui, tá certo? Bom, Arthur, uma outra questão, eu acho interessante, né, sobre o Sol a Pino, né, que foi produzido lá pelo Felipe Álvares, aí, Pollen Records, lá da Colômbia, selo de Bogotá. Aliás, a Colômbia é um país extraordinário, um povo fantástico, adoro a Colômbia, é muito legal lá. Então, enfim, né, a gente sabe, o mercado muito Estados Unidos e Europa, o mercado da música, o mercado de bens culturais da música, né? E com essa articulação aí, o Fábio
pescou uma coisa interessante, né? É uma parceria sul-sul, né? Porque, né, você tocou na Europa, tocou muito na Europa, nos Estados Unidos, a Cabroeira em si, mas também tocou na África, né? E a nossa pergunta aqui é o seguinte, né? Essa conexão Brasil-Colômbia na produção musical renova esse espaço de troca da Latinoamérica, que está meio que perdido. Na minha época de juventude, você ser Latinoamérica era uma identidade muito forte, você ser latino-americano, né? E, né, uma conexão muito forte, a música andina com a música brasileira, Milton Nascimento, Mercedes Sosa, Victor Hara e tal. Então é isso, né? Que você acha que é possível, né, que essa seja uma iniciativa no sentido da gente, né, reinventar essa conexão sul-sul, né, nesse momento, porque, enfim, eu não sei também, né, se tem outras experiências em curso aqui nesse momento, mas nesse caso aqui do Sol a Pino, né, eu queria que você avaliasse essa questão dessa colaboração sul-sul diante do mercado global, quero dizer. Porque é o tal negócio, né, gente? Artista, ele come, ele tem que sobreviver, então ele tem que estar no mercado, senão a música, se você não obter, né? O Marx diz que determina, em última instância, as coisas é o econômico. Tem muito marxista vulgar aí que acha que é em primeira instância. Marx não disse isso, em última instância. Ou seja, sobrevivência é fundamental. Então, dentro do mercado mundial, como é que está essa colaboração sul-sul aí, em termos de produção musical? Então, eu acho que esse interesse, essa busca por a gente estabelecer uma conexão, conexões alterlatinas, né? Que assim, saber que o Felipe Alvarez é um produtor que trabalha com o mesmo espectro de música da Cabroeira lá na Colômbia. Então, os artistas que são chamados de world music, que viajaram e conseguiram lugares em festivais, circulando nesse mercado underground lá da Colômbia, aqui seriam produzidos por produtores brasileiros. Então, na verdade, a gente quis uma pessoa que não tivesse uma vivência com esse universo direto da música nordestina e da música brasileira, mas de um outro universo que é lá da cúmbia, que é lá da sabaneira, que é lá das coisas da Colômbia e das várias músicas da Colômbia. E deu muito certo. Eu acho que o fato dele ter convidado músicos de lá para tocar junto, e o fato dele não tá tão dentro desse universo como a gente que cresceu ouvindo isso, ele pôde, acho que, ficar mais livre para mexer com essa música, para mexer com essa coisa do coco, da ciranda, do baião, do repente, sem entender muito né, a profundeza disso, mas sentindo a força disso e levando para um outro lugar, na medida que ele foi, né, fazendo essas amálgamas com essas ligações com outros universos lá que no final é também de origem, né, de cultura, de ancestral, de misticismo, desse mundo lá também do que ele tem produzido. Então foi muito mais isso, assim, entender um produtor que está trabalhando. Talvez se a gente tivesse lá na Colômbia, fosse um produtor como foi um produtor da gente aqui. Então a gente quis fazer ter alguém com esse olhar, não é de isenção, mas de não estar tão envolvido com aquilo para poder... Aquelas duas operações que o Roberto da Mata fala sobre o conhecimento antropológico, o familiar e o exótico. Isso, pois é. Né? Então, quando você né, aborda o exótico com olhos do outro... Tá certo? Ele é rico. Então você entende coisas ali que quem está familiarizado não entende. Menos preconceito, menos uma visão de estereótipos e tal. Então imergir, né? Porque a gente fala exótico, né? A questão do exotismo, do caricatural, nada disso, né? Na alteridade. Na beleza dessa diversidade. E a imersão na alteridade. Por isso que eu amo a antropologia, a ciência que eu professo, e amo essa ciência. Porque ela exige, né, esse corte existencial.
né? De você Essa fazer a imersão. relativização Isso. que já se desdobrou em A outras. imersão no mundo do outro, para você compreender aquele mundo não sob o seu ponto de vista, mas sob o ponto de vista do outro. É fantástico, né? Aliás, você também fez uma imersão bacana no México, não foi, Arthur? Você teve aí uns bons meses lá pelo México. Isso, Como é que foi esse lá? Conexões Alterlatinas, que já era uma iniciativa que acontecia na América Latina com programas de rádios. Eu fiz alguns programas para esse projeto. E aí eu fui para oficinas de música, percussão, numa região lá, convite da Universidade de Guadalajara. Tinham alguns amigos que tinham estado aqui no Brasil e tinham conhecido a Cabroeira muito anos antes e tal. E aí teve essa oportunidade e daí a gente foi. E para você ver que todas essas imersões nesses outros universos, esses outros lugares, né? Essa etnomusicologia, essa etnografia mesmo, isso aí aconteceu muito profundamente, intensamente com a Cabroeira a partir do momento que a gente foi para muitos outros países, né? A gente foi para o Cabo Verde, para o Açores, sei lá, para Andaluzia, ou para Joanesburgo, ou para Moçambique, ou para Praga, ou para Copenhague, Liverpool, Bogotá, Medellín, muita sonoridade, tudo né, Cabo cara? Verde e tal. Cabo Então a Verde, gente foi... Cesárea Évora. É isso que eu ia dizer, a Cesárea Évora você pega assim... A gente tem que conhecer a Marinês, depois que a gente conhecer a Marinês, tem que conhecer a Cesárea Évora também, né? Tem que saber que Cabo Verde não é só o funaná, não é só a morga, né? Não é só a coladeira. O Brasil não é só o samba, não é só o forró, não é só o maracatu, não sei, todo o país tem uma riqueza, uma profusão de ritmos diferentes, e a gente foi encontrando com esses artistas, né? De Gana, não só os lugares que a gente foi, mas os artistas que estão sempre nesses festivais. Então a gente fazia um show, a gente viu uma banda da Coreia, depois viu uma banda da Nigéria, depois viu uma banda da Dinamarca. Então isso aí eu acho que também vem contribuindo muito para essa... Claro, e é sempre um processo dialético, né? Você se colocar como influenciado. Com certeza. Claro. A gente tem bandas nos Estados Unidos cantando para poder embolar. Eu sou do maquiado do paneiro, me levar para poder embolar. Os caras lá dos Estados Unidos têm vídeo, eles tocando também. Sim, né? Bacana. Eu vi uma coisa uma vez que eu acho bem interessante, assim, que diz assim... O cara lá de Catolé do Rocha, tal, às vezes, de Patos, ele quer saber o que tá rolando em Campina Grande, o cara de Campina Grande quer saber o que tá rolando em João Pessoa, o de João Pessoa quer saber o que tá rolando em Recife, né, em Fortaleza, aí em Salvador, o de Salvador quer que tá rolando no Rio, em São Paulo, o do Rio de São Paulo querendo saber o que tá rolando lá no leste europeu, lá em Praga, e o cara lá de Praga quer saber o que tá rolando em Catolé do Rocha. Então você tem essa... Né? Essa coisa e nesse aspecto, né, as plataformas digitais são fantásticas. Isso, não tem mais distância. Não tem distância. Você tem dentro da sua casa, né, YouTube, eu sou fã do YouTube. Somos todos de olho verde, né? A plataforma mais interessante, mais democrática, né? Então ali você tem acesso de graça. Isso. A muita coisa. E o algoritmo vai te mostrando mais. Isso, exatamente. Se você se interessa pelo Fela Kuti, que é a música nigeriana, você vai descobrir o Ebotelho, que é a música de Gana, que é o High Life, que é mais antigo. Então, se você se interessa por reggae, você vai descobrir o ska, vai descobrir o calypso. E se você se interessa pela guitarrada de Belém do Pará, você vai ver que teve pinduca, que teve a música caribe, que teve a cúmbia, que teve o cara lá da Colômbia. A cúmbia ficou mais conhecida do México, né? Mas de origem colombiana, né? O nosso grande... Agora eu me esqueci da sanfonazinha da cúmbia. É o Celso... dizer que ele não é um músico, ele é um fenômeno musical, assim como o Luiz Gonzaga, né? Celso Pinha. Celso Pinha. Colombiano. Seria o Piazzolla lá da Argentina. Sim. Né? Ele é o cara, o guardião dessa cúmbia, né? Que tem essa origem ali, caribenha e tal, e acaba se desenvolvendo em outras muitas coisas depois, né? Até chegar aqui no carimbó, nas guitarradas, né? Então, esse universo do Caribe ali, ele é muito... fantástico. Muito diverso, né?
heterogêneo, né? Desculpa, você ia falar uma coisa da Taioba que eu acho que é sobre que eles estão, esse olhar para, né, relançando um monte de discos antigos aqui da Paraíba, de artistas. Bacana. Isso é legal também, né? Você pegar Taioba disco. Taioba, A Taioba já começou a lançar alguns discos assim como da Cabroeira, lançou Jaguaribe Carne, né? Aí, enfim, tem feito esse processo de curadoria, né? Que é um processo tão importante. Importantíssimo. E a gente percebe que a maioria desses discos eles existiam enquanto CD, mas que enquanto vinil ele não existia. Sim. Então passa a existir essa mídia física tão importante, né? Importantíssimo, cada vez, né, é fundamental. Eu gosto. Outro dia, né, eu comprei não, meus filhos me deram de presente um toca-CD, né, que eu não tinha mais. Sim. Tem um acervo imenso, tá certo? E não tinha. Aí, pô, né, fica porque você muda também um pouco a questão das playlists, que são fantásticos. Sim. Né? Eu gosto muito, todo mundo gosta, mas você ouviu o disco. E aí, o vinil é ainda mais paciência. A gente precisa de muita paciência hoje em dia, cara. Cultivar a paciência, cultivar a fruição, né? Então não tem esse negócio, você tá na playlist, pula daqui, pula pra lá, tá olhando pro celular. Bom, você bota um CD e esse que eles me deram não tem um controle remoto, achei ótimo. Bota o álbum lá, porque o artista, a banda, quando ele constrói aquele álbum, aquilo ali é um todo. Exatamente. Integrado, como diziam os funcionalistas. Uma coisa tem a ver com a outra. O digital é o shuffle, né? Você vai em qualquer lugar. Ali você tem uma linguagem, né? Tem começo, meio e fim. Tá certo? Então, uma concatenação. As músicas são numa ordem, como é uma peça, como é um livro. Evidente. Né? Tem um prólogo, tem um começo, tem um desenvolvimento, tem um final. E você vai acompanhando aquele processo criativo ali da maneira como o artista pensou. Né? É legal também você ver uma faixa aqui, outra lá, enfim, tudo bem, né? Mas legal, Taioba Discos, vou comprar, entendeu? Vou voltar a aumentar a minha coleção de vinil. E começaram a surgir fábricas que só tinha um no Brasil, que era a Polisson, né? E aí começaram a surgir outras. Vinil Brasil, essa daí é a que está fazendo a Taioba, acho que a maioria dos discos é a Rocinante, que é um empreendimento filho do Hermínio Fraga, que era do Banco do Brasil, né? Que foi do Banco Central. Então ele é músico, toca um trabalho muito bom de música, e ele abriu essa fábrica chamada Rocinante, lá o cavalo do Don Quixote. E aí tá prensando os discos, é legal. A galera antes fazia, quando não conseguia fazer no Brasil, fazia lá na República Tcheca, que é o lugar mais barato de se fazer. Né? A antiga Tchecoslováquia, Praga hoje, né? Sim. Então, já estamos indo, né, para a finalização do nosso bate-papo aqui. Se pudesse, a gente ficava aqui, né, muito mais tempo. Porque quer mais, né? Bom. E bate-papo fantástico. E Didier, né, claro, você está elaborando uma tese, está fazendo uma pesquisa sobre a Cabroeira, né, a sua linha enquanto historiador, né, estudar a história da música aí. E eu queria um pouco que você falasse aí para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, qual é a perspectiva da sua tese, né? Quais as questões que você está abordando ali? Você falou muito sobre o acervo que você está, né, coligindo, né? Coligindo um acervo aí, o que é muito importante, já é uma contribuição fundamental, mas quais são as suas questões na tese? Bom, a questão principal da tese é perceber que os sons que fazem parte do Nordeste, eles são amplos, não são únicos, né? Porque, trazendo aqui, por exemplo, como referência o professor Duval Muniz de Albuquerque Júnior, né? A invenção do Nordeste, ele diz que o Nordeste, ele, na maioria das vezes, ele é pensado como um ideal de tradição e um ideal cíclico, né? Onde essa tradição se repete. E aí como é que a gente vai dizer que a Cabroeira é uma tradição cíclica, né? A Cabroeira, na verdade, ela recicla essas várias tradições, trabalha essa tradição de diversas formas possíveis. E o interessante é perceber como a Cabroeira traz essa perspectiva de Nordeste, que são vários Nordestes, né? Sim. Dentro de um interior existem vários interiores, né? Sim. Dentro da Paraíba existem várias Paraíbas. Verdade. Né? Então, aí é que está o ponto principal da tese que eu estou trabalhando, né? De perceber como a Cabroeira, ela consegue ao mesmo tempo trabalhar o corpo de rota com rock, né? Trabalhar o ska, que é uma sonoridade jamaicana, e misturar isso com, enfim, o forró, né?
Tanto é que a principal música que a gente até falou aqui, Forró Esferográfico, foi a música que foi mais ouvida pela Cabroeira em toda a sua trajetória, traz esse tom de inventividade, né? Sim. Então mostra também como o Nordeste ele é esse lugar de frente, de vanguarda, de invenção de novas tradições, né? E aí a gente pode trazer vários outros exemplos da música nordestina, né? Que são amplamente conhecidos, como Chico Sainz, Nação Zumbi, como o tropicalismo, né? Como o de Grude, né? O movimento roqueiro pernambucano, ali da psicodelia nordestina. E aí a minha pesquisa, ela mostra como... Ela vai tentar mostrar, na verdade, né? Porque ela está em fase de construção. Vai tentar mostrar? Não, ela vai mostrar. Ela irá mostrar, né? Como a Paraíba, de um certo modo, em alguns momentos, ela foi pensada de forma muito próxima com Pernambuco. Sim. Mas, na verdade, a gente percebe que as expressões paraibanas e nordestinas, elas são completamente distintas em alguns momentos. Perfeito. Né? Então, a gente tem que exaltar essa paraibaneidade. E eu acho que a Cabroeira é essa banda que exalta paraibaneidade na veia, né? Porque é uma banda do interior, de Campina Grande, é uma banda que trabalha com forró, que é uma sonoridade que... interior metropolitano, Campina Grande. Isso. É uma banda que trabalha essas várias expressões nordestinas que a gente tem, né? E é uma banda que está aí sendo mencionada ainda hoje, né? A gente estava mencionando anteriormente a Taioba Discos, né? Que ela foi que está sendo essa gravadora que está relançando os discos em formato de vinil, e a gente percebe como é importante trazer uma banda de 27 anos de trajetória atualmente para que as novas gerações entendam a importância da Cabroeira. Claro. Eu vou falar aqui, inclusive, como eu conheci a Cabroeira, porque eu acho que é importante. Conta aí pra gente. A gente mostrar essa coisa afetiva, né? Claro. Eu conheci a Cabroeira em 2018, era a minha primeira semana de história. No tempo eu trabalhava numa loja de peça de carro, então eu trabalhava, fazia faculdade, era uma correria danada. E eu ia para a Semana de História, que é o principal evento, né, do curso de História lá de Cajazeiras. E aí o Centro Cultural Banco Nordeste levou a Cabroeira para tocar no NEC, que é o Núcleo de Extensão Cultural da Universidade Federal de Campina Grande, campus de Cajazeiras. Né? E aí quando eu vi aquela banda tocando, eu disse, cara, que som massa. Mas nunca que eu ia imaginar que eu ia estar hoje falando sobre a Cabroeira, pesquisando, fazendo uma tese de doutorado, inclusive estudando no outro lado do Brasil, que eu fui para o Rio Grande do Sul para pesquisar. Interessantíssimo isso. Claro. Tá dentro da vibe da Cabroeira. Exatamente. Essa vibe internacional. Vai pro Rio Grande do Sul para falar da Cabroeira. E ainda me eximiu dessa responsabilidade. E sabe uma coisa que é interessante? É que a minha pesquisa ela foi extremamente bem valorizada lá no Rio Grande do Sul. Bacana. Né? A gente entende que realmente os nordestinos eles sofrem muita xenofobia no Sul. Sim. Mas na universidade eu tive esse grande apoio. Né? Tanto é que meu projeto foi super bem avaliado entre os professores. E, enfim, todo esse processo de construção da tese, que é um processo extremamente complexo, né? Quando a gente trabalha numa tese, a gente tem que ampliar o corpo de pesquisa, e a Cabroeira é justamente essa coisa. Tem que ampliar por um lado e afunilar por outro, né? Porque essa é a questão. Isso. E a Cabroeira, ela permite essa amplitude temática, né? Com certeza. Porque, como a gente vem falando até o momento, a Cabroeira ela surge em Campina Grande, mas ela é uma banda do mundo. É uma banda que circulou o mundo. É uma banda que quer circular o mundo, e é isso. Eu acho que a gente tem tantas histórias para serem contadas ainda, e que a Cabroeira possa ter mais 27 anos pela frente e possa produzir mais discos tão importantes como o primeiro disco, o Samba da Minha Terra, Visagem, Sons da Paraíba, Nordeste Oculto, enfim, Sol a Pino, enfim, que venham mais discos assim como... Virão. Mas você estava falando da Taioba Discos, é importante você ressaltar aí pra gente, então, também essa iniciativa importante que está rolando aqui na Paraíba, né? Sim. De gravar vinis, né? Prensar vinis aí. Vinis. Fala um pouquinho pra gente sobre a Taioba. Bom, até fazendo um merchan aqui. De graça, hein? É muito importante falar da Taioba realmente. E mandar um abraço para Sérgio, que é o criador da Taioba, né? o gerente e o presidente da Taioba. O CEO da Taioba, né? Porque ele é essa pessoa que é apaixonada por música. Né? E eu tive uma conversa com o Sérgio e ele me disse o seguinte: olha, eu gosto de trazer, de pensar a Taioba como aquela produtora que lança discos que eu sempre sonhei em ter como vinil. Então são discos que eu queria ter na minha coleção. Então imagina aí um Visagem que está completando 15 anos, agora em 2025,
nunca, enfim, se imaginar que se lançar em disco de vinil, né? E aí o Sérgio teve essa iniciativa tão importante de trazer para vinil, né? E aí vai lançar agora disco do Totonho e os Cabros, também está lançando disco do Jaguaribe Carne, que é outra banda, assim, basilar na música paraibana, né? E fica aqui esse ponto importante, né? Quer dizer que a música paraibana, ela tem muitos ícones que a gente precisa redescobrir, que a gente precisa valorizar, né? Acho que chegou o ponto da nossa paraibanidade falar cada vez mais alto. E a Cabroeira tem essa paraibanidade latente, né, em sua trajetória. Com certeza, uma paraibanidade universal, né? Sobretudo. E ainda tem uma coisa no vinil que é a capa, cara. Isso é insubstituível. Isso é insubstituível. Comentei sobre a valorização da imagem, né? Do design, do gráfico. Aquele tamanho, né? O CD, isso era uma coisa que se perdeu, claro, né? O CD, aquele visual. Pô, então você tem capas belíssimas, né? Por exemplo, no Brasil, as capas do Elifas Andreato, são capas fantásticas, né? Você falou do Pink Floyd aqui, cada capa melhor do que a outra. Ainda tem isso, né? Que você tem o contato visual com a coisa em si, que o Rogério Duarte, que fez muitas da Tropicália, também que fez muitas capas também, que revolucionou as capas da música popular brasileira, que foi o André Midani, né? Sim. André Midani, ele também foi um cara fundamental nessa... E hoje perdeu mais ainda, porque você vê a capa no Spotify, no celular, você nem vê o que piorou. Então, a gente tava conversando aqui em off, que eu ganhei de presente um toca-CD recentemente, né? E meus filhos e minhas filhas me deram de presente. E eu comecei a pegar meus CDs, né? Pô, os encartes, cara. Né? Então, a música, você tá ouvindo a música, Paulinho era um disco Paulinho da Viola, coincidentemente, que aliás era muito detalhista. Detalhista em tudo, Paulinho, né? Sim. Então você abre ali, tem a música, tem a letra e tem todo mundo que toca. A ficha técnica. Poxa, sabe? Todo mundo os autores das canções. As pessoas que estão ali fazendo aquele som. Não é uma coisa, tem gente por trás ali, né? Então é uma coisa muito bacana. E já que você falou isso, é importante também, falando assim da Cabroeira, né? Falar também sobre toda uma trajetória de pessoas importantes que passaram pela banda, né? Zé Guilherme. Sim. Assim, Zé Guilherme... Uma cabroeira mesmo, né? Com mais de 20 integrantes mais nessa de vez. 20 já. Até chegar nessa formação. Atual. É Li Porto, é Mil, Fred Guimarães, Orlando, Alexandre Magno, Tom Rocha lá de Recife, lá do Rio de Janeiro, né? O percussionista também, o Claudinho. Sim. A gente teve o Luciano. Fabiano, Luciano. Uma galera. Pois é. Bacana demais. Arthur, a gente está indo aí pro final do nosso bate-papo. Eu queria um pouco que você falasse aí sobre seus projetos futuros, né? Claro, o seu e o da Cabroeira. O que vem por aí? Eu estou pensando em vender Avon in Natura, que eu acho que vai... O período de Campinas que dizia, né? Você trabalha com o quê? Você trabalha com música e vendas. Aí você tem uma loja, não, quando não tem show, vende a geladeira, vende fogão, trabalha com vendas. Não, a Cabroeira, o objetivo contínuo da gente é fazer discos, né? Minha intenção, acho que da banda também, construir a discografia. Então, naturalmente, tem músicas para isso já, para um próximo disco, depois do Sol a Pino, né? Sim. E a gente vai trabalhar numa pré-produção desse material, dessa música, para fazer um próximo disco. Talvez também está chegando aos 30 anos, então preparar algum livro. Eu tenho muita vontade de fazer um livro iconográfico de imagens, porque tem muito material visual desses... Didier já trabalhando. Pois já está fazendo essa triagem e tal. E é uma coisa que pode também ser um registro, uma memória, sabe? Deixar isso guardado, essa história que vem sendo construída. Claro, então vem muita coisa nova por aí. E tem uma das músicas desses que tem a ver com esse papo que a gente teve todo no universo da antropologia, que é esse do misticismo, das religiões, das espiritualidades, né? E que chama Borboletas Azuis. Tá ligado a Campina Grande, porque teve esse movimento dos Borboletas Azuis, né? E a borboleta azul ela surge também como um símbolo de renascimento em muitos grandes autores, né? Como William Blake, o próprio Shakespeare, né? Essa ideia do renascimento, de ressurgir, tem tudo a ver com essa coisa da reinvenção, de sempre... Então eu sempre quis fazer, por conta
desse mergulho na antropologia da religião, uma música que falasse desse universo e dessa minha interesse, minha busca por entender um pouco mais da metafísica e tal. E aí saiu Borboletas Azuis. Bacana. Que é um movimento messiânico, né? Surgido aí no final do século XX em Campina Grande, né? Que realmente, enquanto registro, é muito importante, né? Já tem coisa escrita Tem sobre documentários, ele, né? fizeram documentários na época. Eles tinham uma tese do fim do mundo, né? Uma profecia tal, que não se concretizou. É um grupo ligado tinha uma igreja aqui em Campina Grande, ali no 40, né? Isso. E acho que poucos estão vivos, né? Porque era como os penitentes lá de Barbalha. E eu lembro que eu comprei muito algodão doce, que eles andavam numas carrocinhas vendendo algodão doce. Aí eu até brinco que o mundo não acabou, eles foram vender algodão doce, né? Isso, que era coisa da profecia de que o mundo iria acabar. É essa que você vai tocar essa pra aqui, gente? Borboletas Azuis. Daqui a pouquinho, deixa eu só... Eu quero agradecer também ao seu convite aqui, por esse olhar tão carinhoso, tão afetivo e especial pelo trabalho da gente, e o Didier, que acompanhou e vem fazendo também esse outro trabalho muito importante de escavar, né, de fazer essa arqueologia da música paraibana e tal, e tanta coisa aparecendo. E só agradecer, uma alegria. Estive aqui na universidade recentemente para fazer uma aula inaugural, né, uma aula espetáculo, tocando, cantando, me reencontrando com esse universo das ciências sociais. No Hall das Placas. No Hall das Placas. Criança brincava ali. Quando eu brincava, exatamente. Subia aquela escada rodando, descia. Que é linda, inclusive. Linda, né? O prédio ali é de 60, né? É modernista, né? Isso. Inclusive tem uma das placas que o Paraninfo, eu estava olhando várias placas que tem o meu pai, o professor Walter Pessoa, como Paraninfo, como coordenador, alguma coisa assim, de turma. E tinha um que tinha Oscar Niemeyer. Olha aí. Bacana. O Hall das Placas é um lugar bacana aqui na Universidade Federal de Campina Grande. Arthur, você sabe, eu sou um fã incondicional do Cabroeira e tenho um carinho profundo por você enquanto pessoa. Somos amigos, né? E, enfim, a nossa interação sempre é uma interação muito legal para mim. Eu tenho um carinho muito grande por você, claro, pelo seu pai também. Mais uma vez, quero mandar um abraço aí para o professor Walter, figura muito, muito legal, muito bacana comigo. Então foi um prazer, quero agradecer, né, a sua presença, Didier, agradecer a sua presença também. Vocês abrilhantaram aí esse nosso bate-papo, né? Quero dizer que o canal está sempre à disposição de vocês para o que vocês quiserem, Cabroeira, Didier, tá certo? Eu quero agradecer, muito obrigado a todos, todas e todes que estiveram conosco até o momento, né? Um agradecimento especial a todo o time, né? Popsis, tá certo? Que sem o qual esse bate-papo jamais teria sido possível. Vou agradecer algumas pessoas que se engajaram mais diretamente aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Agradecer a Fábio Ramalho pela parceria na construção do roteiro, auxílio luxuoso, tá certo? Miguel Santos, Luiz Pedro Rosseto e toda a comissão de produção e roteiro, né, pela coordenação de produção. Miguelito está ali atrás, obrigado, Miguel, sempre. Muito obrigado, Cecília, que está aqui conosco também. Cecília Mello, nossa diretora aí desse vídeo. Também Ângel Medeiros, o professor Luciano Mariz e toda a comissão de arte e design, né, que são responsáveis, né, pela produção audiovisual do projeto e também do canal. Agradecer também a Maria Medeiros, Eduarda Santos e toda a comissão de comunicação e mediação pelo apoio aí na pré-produção e na divulgação aí desse bate-papo. Agradecer muito carinhosa também a Átila Santos, que é aluno aqui da UFCG, petiano, né, bolsista do PET, e um maquiador fantástico que, né, sempre faz o make-up aqui de graça, voluntário. Então, muito obrigado, Átilas, você é um anjo. Quero agradecer também aos nossos parceiros institucionais, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da UFCG, através do Probex, a Unidade Acadêmica de Ciências Sociais do Centro de Humanidades, a qual eu tenho a honra de pertencer já há quase 40 anos, ano que vem faz
farei 40 anos de universidade, né? Agradecer ao PET Antropologia e ao Lab Libras, aqui na pessoa de Reinaldo Toscano, coordenador desse laboratório maravilhoso, que propicia para a gente uma estrutura profissional dentro da universidade e também com uma interação muito bacana aí entre a gente. Bom, você que ficou conosco até o momento, peço, por gentileza, se não deu like, se inscreva no canal, clica nas notificações e compartilhe esse bate-papo. Se você quer ter benefícios especiais e exclusivos, torne-se membro do canal, que você também vai ajudar na sustentabilidade do nosso programa de extensão. E lembre-se, toda semana tem conteúdo novo no canal do professor Márcio Caniello, que disponibiliza também um amplo acervo de videoaulas, né, videoaulas e programas, né, em que a gente usa o ponto de vista antropológico para interpretar a sociedade, para interpretar o dia a dia e também, não é, para tentar trazer para o público mais amplo nossos conceitos, perspectivas e interpretações da ciência que eu professo, que é a antropologia, essa ciência maravilhosa. Um grande abraço a todos, todas e todes. Até a próxima, e a gente fica agora com o Arthur Pessoa para concluir a nossa Jam Session antropológica. Vamos lá, borboletas azuis. Um penitente em Goa, um sadu no Ceará, borboletas azuis que voam, Buda, Shiva e Alá, borboletas azuis que voam, Buda, Shiva e Alá. Um penitente em Goa, um sadu no Ceará, borboletas azuis que voam, Buda, Shiva e Alá. Um Rastafari puxa a corda no Círio de Nazaré, mantras, rezas e benditos, um rabino em Santa Fé, uma gira em Nova Delhi, um druida num terreiro. Pegue seu cavalo, cele, veja ouros em Monteiro, trimegistos em Canudos, conselheiro em Galileia, 1000 pajés dançando em Cusco, seu tupã tá na Pangeia. Vai e volta, a pomba gira, e do voodoo vem um toré. A rezadeira foi a Síria, Gandhi pisa em Sumé. A rezadeira foi a Síria, Gandhi pisa em Sumé. Um penitente em Goa, um sadu no Ceará, borboletas azuis que voam, Buda, Shiva e Alá. Argonautas peregrinos num Pacífico Oriental, santeria em Santiago, gentileza no Nepal. E vai e volta, a pomba gira, e do voodoo vem um toré. A rezadeira foi a Síria, Gandhi pisa em Sumé. A rezadeira foi a Síria, Gandhi pisa em Sumé. Um penitente em Goa, um sadu no Ceará, borboletas azuis que voam, Buda, Shiva e Alá. Aê! 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 Valeu!